Irmãozinho, isso pertence só a mim. Eu sei bem como é ser alvo de uma yandere de verdade. Yanderes não são assustadoras. Elas não só representam o amor puro supremo, como também proporcionam uma forte sensação de segurança ao parceiro. E você, para provar que só as yanderes são o verdadeiro amor, decidiu na hora adotar o caminho da yandere, sem hesitar, abandonou a namorada boazinha. Então é esse tipo de estilo que você gosta. Tudo porque, na vida passada, você fez com que as expectativas de Liu Huyan fossem frustradas, e foi aí que ela decidiu ser sua namorada. Mas você se esforçou para ganhar dinheiro, finalmente conseguindo os 790 mil necessários para realizar outros desejos dela. No entanto, depois do casamento, ela estava tendo um caso com um homem em casa. Enfurecido, você foi bater no amante, mas, no instante seguinte, caiu no chão, paralisado. Acontece que Liu Huyan vinha envenenando lentamente sua comida há anos, até o último momento da sua vida. Você nunca soube que havia uma mulher que você salvou e que sempre gostou de você em silêncio. Agora, renascendo nesta vida, você está determinado a não ser mais um puxa-saco e, mais ainda, a fazer Liu Huyan sofrer um pouco. Mas quando acorda, descobre que está preso em um quarto estranho. Com a mente em branco, você pensa que é uma vingança de Liu Huyan e começa a gritar o nome dela. No segundo seguinte, porém, uma voz sedutora de mulher madura soa: você realmente gosta tanto daquela mulher assim? Nesse momento, a mulher se aproxima lentamente de você. O vestido justo realça perfeitamente suas curvas voluptuosas, especialmente os seios generosos cobertos pelo vestido. Fazem seu nariz formigar levemente. Apenas seus olhos amendoados carregam um frio e uma aura assassina impressionantes, como se exigissem que você respondesse à pergunta que acabou de fazer. Não, não gosto. Aquela mulher nojenta. Ao ouvir suas palavras, o rosto da mulher, antes frio como gelo, derrete-se instantaneamente, substituído por um sorriso que desabrocha como flores de pêssego. Então, sorrindo, ela sobe na cama e senta-se de uma vez sobre sua cintura. A sensação sutil ataca continuamente seus nervos. Embora sua mão instintivamente queira acariciá-la, o som das correntes o traz de volta à realidade. Com a mente confusa, você ainda não sabe quem é essa mulher, então pergunta o nome dela. Mas ela não responde. Em vez disso, sorri, inclina-se e apoia as mãos ao lado do seu corpo. A parte do peito do vestido cai levemente. E nesse momento sua sanidade está prestes a desmoronar. E o pior vem, ela se inclina um pouco mais. Sussurra baixinho perto do seu ouvido: meu nome é Evan. As palavras, ditas pausadamente, saem com seu hálito quente. E você sente que está prestes a perder o controle. Só consegue desviar o olhar para o rosto da mulher. Ao ver seu rosto deslumbrante, você logo diz: lembrei de você. Acontece que essa mulher é a mesma para quem você, ao renascer e declarar seu amor, entregou as flores que estava segurando, uma mulher na beira da estrada. Ao ouvir sua resposta, o Evan de repente solta uma risada descontrolada. E então solta as mãos, jogando-se inteiramente em seus braços. Ha ha ha! Você finalmente se lembrou de mim! Junto com a risada descontrolada, o Evan aperta seus braços firmemente em volta da sua cintura. A força de suas mãos chega a lhe causar dor. Você só acha tudo muito estranho. Que história é essa? Essa mulher chamada Evan não tem oscilações de humor grandes demais? Ela parece bastante anormal. Você precisa fugir rápido. Bem, já que você se lembrou de mim, pode me soltar? Você pergunta, hesitante, esperando que ela recuse. Mas, para sua surpresa, ela concorda sorrindo. Ela puxa um colar no pescoço e uma pequena chave emerge lentamente de seu peito. Observando a chave sendo retirada lentamente, você engole em seco e, de repente, tem vontade de se transformar naquela chave. Sob seu olhar, o Evan se vira lentamente e começa a abrir as algemas dos seus pés. A cintura fina dela faz seu rosto corar até o pescoço. Depois de soltar seus pés, o Evan se inclina e abre lentamente as algemas das suas mãos. Você está prestes a agradecer, quando sente uma dor repentina no pescoço. Com um estalo, uma marca vermelha fica no seu pescoço. O Evan se levanta devagar e limpa os lábios. Lembre-se, esta é a marca que deixei. Você levanta a cabeça e vê os olhos de Evan, cheios de um desejo possessivo e uma agressividade intensos. Sente um medo crescer dentro de si. Essa mulher é perigosa. Você deve voltar para a escola. Você empurra o Evan e, em pânico, abre a porta do quarto e sai correndo. O Evan senta na cama, apoia o queixo nas mãos. Inclina a cabeça ligeiramente e observa a direção que você tomou com um sorriso no rosto. Fique tranquilo. Você não vai escapar. Já que você se lembrou de mim, então você é meu. Não, na verdade,
desde há 10 anos, na escuridão infinita. No momento em que você estendeu a mão para mim com sua lanterna, você já pertencia só a mim. Ao dizer isso, o sorriso no rosto de Wenvan desaparece de repente. Chamem alguém. Sim. Senhorita. Você precisa saber. Finalmente consegui escapar. Que absurdo é esse? Você corre para a rua, sentindo que hoje aconteceu muita coisa. O choque foi grande demais, e sua mente está toda bagunçada. De repente, o celular no bolso toca. E o nome na tela é Liu Huiyan. Olhando para o alerta de chamada no celular, seus olhos brilharam com um lampejo de intenção assassina. Contendo a fúria avassaladora, você atendeu o telefone. Do outro lado, veio a voz de Liu Huiyan. Em tom furioso, Shen Zé, o que você quer dizer com isso? Por que você jogou o buquê na frente de todo mundo? Por que vocês, homens, sempre desistem no meio do caminho? Você não tem um pouco de paciência e persistência? É melhor comprar logo o batom novo da Dior e me pedir desculpas. Quero o tom mais caro. Se não, vou ficar um mês sem falar com você. As palavras de Liu Huiyan saíram como metralhadoras. Uma enxurrada de reclamações, e a única resposta que recebeu foram duas palavras irritadas minhas. Liu Huiyan. Cale a boca. O quê? O que você disse? A mão de Liu Huiyan, que segurava o celular, tremeu. Irada ao extremo, ela estava prestes a explodir em xingamentos. Mas o tom de ocupado soou do outro lado da linha, fazendo com que toda sua raiva se transformasse em uma lesão interna. A ligação foi encerrada. Um leve sorriso surgiu no canto da sua boca. Isso é só o começo. Para essa mulher, você certamente a torturaria lentamente, fazendo-a desejar a morte. Como poderia ser diferente, diante do ódio que carregava de sua vida passada? Então, enquanto pensava em seus planos futuros, você caminhava devagar em direção à universidade. Mas não percebeu que, não muito longe dali, uma mulher ágil e competente observava secretamente cada um de seus movimentos. Assim que você desligou o telefone, ela rapidamente pegou o celular e enviou uma mensagem. Senhorita, Shen Zé atendeu a ligação de Liu Huiyan. Ainda não deu tempo de instalar o dispositivo de escuta no celular dele. Não foi possível ouvir o conteúdo da conversa. Anshen, Vila Digin. Aqui é a área de mansões mais cara de Anshen. As pessoas que entram e saem daqui são as figuras mais influentes e poderosas de Anshen. Todos os dias, entre os frequentadores, sejam ricos ou poderosos, olham com respeito para a mansão mais a leste. Então a sexta senhorita Wen realmente veio para Anshen. Parece que Anshen está prestes a passar por uma tempestade. Mas não sei por que essa sexta senhorita resolveu vir dar aulas de economia na Universidade de Anshen. Será que a família Wen está de olho no ramo da educação? Nesse momento, Wenvan estava sentado em frente à penteadeira, de olhos fechados. Vestia um vestido longo vermelho fogo. Sua assistente pessoal maquiava-a suavemente. Senhorita, o quinto jovem mestre já chegou. Ele está esperando na sala de estar. A assistente falou baixinho, erguendo os olhos para olhar o Wenvan no espelho. Aquele vestido vermelho fogo, ela só tinha visto o Wenvan usar 3 vezes. Quando ela vestia esse vermelho, significava que alguém iria ter a reputação arruinada, a família destruída. Parece que a negociação de hoje com o quinto jovem mestre não será fácil. Não sei que tipo de embate comercial interessante vai acontecer hoje. Enquanto a assistente pensava nisso, o celular de Wenvan vibrou levemente. Ela olhou para a tela. Levantou-se lentamente. Shens, é você ainda atendeu o telefone daquela mulher. É realmente inquieto. Será que esqueceu o que eu disse? Que você já é meu. Parece que ainda preciso te amarrar ao meu lado. A assistente ao lado, um pouco confusa, disse, Presidente Wen, a maquiagem ainda não terminou. Não precisa. Estou com pressa. Dito isso, ela desceu as escadas em passos largos. 5 minutos para resolver o assunto com Wen Xiu. Prepare o carro. Vou para Anshen. Preciso trazer Shen Zé de volta para aproveitá-lo bem. O som dos saltos altos ecoou lentamente pelos degraus. Wen Xiu, em um terno impecável, levantou-se lentamente. Olhou para sua irmã mais nova que descia as escadas. Seus olhos brilhavam com intenção assassina. Originalmente, ele havia sido enviado pela família para Anshen para abrir o mercado litorâneo, sendo praticamente um senhor feudal na região. Mas nunca imaginou que sua irmã mais nova repentinamente viesse a Anshen para competir com ele. E a família simplesmente ignorava a situação. Sem saída. Ele só podia enviar pessoas para confrontar o Evan, às claras e às escondidas. Mas, para sua surpresa, perdeu todas as vezes. Hoje, ele veio à residência de Evan exatamente para tentar amenizar a relação entre os dois.
Se não conseguisse chegar a um acordo, partiria direto para a declaração de guerra. Minha querida irmã, faz tanto tempo, e você nem veio me visitar. O Enchiu fingiu que ia se aproximar para cumprimentá-la calorosamente, mas o Evan parou no meio do caminho. Cale a boca. O Enchiu ficou sem reação, e a raiva subiu em seu rosto. Uma palavra. Quero Anshen. Quando o Evan disse isso, era como uma imperatriz governando o mundo. Seus olhos gelados fizeram Enchiu sentir um arrepio. Ele já tinha visto aquele olhar antes. Anos atrás, o Evan mostrou aquele olhar uma vez. E, depois, um magnata do setor alimentício de Kyoto, que havia se oposto a ela, faliu e teve sua família destruída em um mês. A diferença era que, naquela época, ele estava atrás dela. Agora, estava diante dela. Isso realmente não é uma pressão qualquer. Parece que até a alma rende sob o peso. Com que direito? Foi a família que me enviou para administrar o mercado do Sudeste. Você não tem autoridade para me expulsar. Sob aquela aura esmagadora. O Enchiu não conseguiu articular as palavras que havia preparado antes. Só lhe restou apelar para a família para se justificar. O Evan caminhou lentamente até a frente de Enchiu. Estenda 2 dedos. Saia da minha vista, ou... Ao ouvir essa curta frase, o Evan ficou pálida. Recuou um passo inconscientemente. Você está louco. O que está tentando ganhar com isso? Matar 1000 inimigos custando 500 a si mesmo. Isso também vai te fazer sofrer. Ao pensar na riqueza e nos contatos assustadores que o Evan possui agora, se ela realmente decidisse lutar contra ele sem considerar o custo, ele seria capaz de aguentar? Mesmo que ele lutasse com tudo no final, o que lhe restaria? Quanto ao Evan, ela se importa? Não. Essa mulher é uma louca. Ela nunca considera quanto de sua fortuna perderá. Os magnatas e herdeiros de Pequim que caíram nas mãos dela ao longo dos anos são a melhor prova disso. Essa mulher sempre age com rapidez e loucura, ninguém consegue acompanhar nenhum dos seus passos. O Evan olhou friamente para o Enchiu, que estava apavorado, mas sua mente não estava naquilo. Seus pensamentos estavam totalmente preenchidos pela imagem de Shenzhen. Como eu quero vê-lo agora. Já faz quase 1 hora que não o vejo. Sinto tanta saudade do cheiro do seu pescoço que mal consigo evitar querer mordê-lo. E nesse momento, o som de notificação do celular soou novamente. O Evan pegou o aparelho e olhou. No segundo seguinte, seus olhos se encheram de intenção assassina. A aura de matança parecia prestes a se condensar em algo físico, e a temperatura do ar parecia ter caído alguns graus. O Enchiu encontrou aqueles olhos cheios de intenção assassina. Essa louca está falando sério. Ela quer me matar de uma vez? Esse é o ritmo de arruinar minha família. Levantando a saia longa, o Evan deu um passo. Passou por o Enchiu. Nesse momento, o Evan olhou para sua assistente. Sem qualquer pausa, caminhou em direção à porta. No instante em que a assistente pegou o celular para discar, o Enchiu gritou, eu desisto. O Evan nem olhou para trás. Saiu diretamente da vila e entrou no Maibach que já a esperava. Seguiu em direção à Universidade de Hangzhou. E, ao saber que você estava flertando com aquela vadia, veio correndo de Maibach, ameaçando que, se você tivesse contato com outra mulher, ela te prenderia novamente. Mas ela não sabia que você não tinha ido atrás de Liu Huyan. Foi aquela mulher velha, Liu Huyan, que, vendo que seu puxa-saco não obedecia mais, veio correndo atrás de você. Nesse momento, você estava a caminho de comer churrasco, mas a vadia de repente te bloqueou, não deixando você ir. Ela estava com os punhos cerrados, lágrimas nos olhos. Shen. Zé, seu canalha, disse ela. Foi aquela garota que passou no dia em que você entregou flores? Você tem consciência? Eu te dei uma chance de provar seu amor. Por que você não me conquista? Essa frase de Liu Huyan fez os estudantes ao redor pararem para assistir e apontarem para você. Uma universitária chorando e gritando publicamente, acusando o canalha de ter mudado de coração. Isso era claramente uma notícia que poderia estar no topo do ranking de buscas do campus. Mas eles não sabiam que Liu Huyan, essa mulher velha, havia sugado de você quantos presentes e enganado quantos sentimentos. Liu Huyan queria continuar falando, mas sua colega de quarto, Lin Qingqing, naquele momento, puxou sua mão e disse, Huyan, uma pessoa dessas não merece sua raiva. Na Universidade de Hangzhou, há muitos rapazes excelentes. Você pode encontrar um punhado deles. Por que se importar com esse perdedor sem dinheiro e sem futuro? Por que você não liga para o veterano Liu Feng e pede para ele vir com o Mercedes da família dele te levar para dar um passeio? Assim que essas palavras foram ditas, um som de freada brusca de repente soou. Os estudantes e Liu Huyan que estavam assistindo
Olharam todos para fora do portão. Viram o Maybach parar bruscamente na entrada, deixando 2 marcas profundas de pneus no chão. Será que o veterano Liu Feng realmente veio me buscar? O rosto de Liu Huyan não conseguiu esconder um sorriso, a ponto de ela, naquele momento, não conseguir esperar e deu alguns passos em direção ao carro. Mas no segundo seguinte, quando a porta do Maybach se abriu, ela ficou atônita. Irmãozinho, você realmente não é nada comportado. Uma figura vestida de vermelho saiu do carro. Um vestido longo vermelho combinado com saltos altos finos pretos. Claramente um vestido de gala elegante, mas nela parecia uma armadura de combate cheia de intenção assassina. Cada passo lento que ela dava não exibia charme, mas sim um significado de massacre. À medida que ela caminhava, as pessoas ao redor recuavam inconscientemente alguns passos, abrindo caminho para ela, sem ousar sequer encará-la nos olhos, baixando a cabeça involuntariamente. Nesse momento, Liu Huyan, que estava parada não muito longe de você, sentiu que não conseguia nem se mexer. Não apenas por causa da aura de Evan, mas também porque, ao ver o Evan, sentiu uma infinita inferioridade interior. Essa mulher à sua frente e ela eram de mundos completamente diferentes. Pessoas comuns e verdadeiros magnatas e nobres têm uma diferença abismal. Com sua visão limitada, ela conseguia perceber que o vestido vermelho de gala que o Evan usava era uma peça personalizada de uma marca internacional famosa. Ela tinha visto numa revista de moda, havia apenas 30 peças no mundo. O preço de cada uma certamente não era inferior a 6 dígitos. E uma roupa dessas não destoava nada nela, a ponto de as pessoas instintivamente ignorarem o valor da peça. Quem é ela? Liu Huyan instintivamente virou a cabeça para olhar sua fotógrafa, Lin Qingqing. Mas naquele momento, Lin Qingqing parecia ter travado também, completamente alheia ao que ela dizia. Ela veio procurar o Shenzhe. Vendo Evan se aproximar cada vez mais de Shenzhe, Liu Huyan sentiu uma crise urgente crescer em seu coração. Com toda a minha aparência, que já se destacava em toda a universidade, mesmo vindo de uma família simples, inúmeros rapazes excelentes não paravam de me cortejar. Eu vivia rodeada de admiradores, e o Shenzhe já foi um desses pretendentes. Mas agora, uma mulher que me supera em todos os aspectos, tanto na beleza como na origem familiar, parece estar a ir ao encontro dele. Isso é algo que simplesmente não posso aceitar. Posso dispensar os meus bajuladores, mas não permito que outros venham roubá-los. Liu Huyan estava prestes a gritar, mas o Evan já estava diante de ti. Nesse momento, também estás completamente confuso. Como é que esta mulher louca apareceu outra vez? Será que ela ainda quer raptar-me em plena vista de todos? O Evan, tu, antes de terminares a frase. O Evan, com um sorriso no rosto, aproxima-se de ti, enlaça o teu braço direito e chama-te, irmãozinho. Já está na hora, temos de ir, e tu ainda pensas em resistir. Mas ao encontrar o olhar ardente de Evan, acabas por tomar a decisão e sentas-te no banco traseiro do Maybach. No segundo seguinte à partida do Maybach, todos começaram a fazer barulho e a comentar. Se tivesse lido o guia de emprego para universitários, será que também teria chamado a atenção de uma mulher rica? Naquele momento, Liu Huyan sente-se perfurada por agulhas nas costas, com o coração cheio de mágoa. Com lágrimas nos olhos, vira-se e corre em direção ao dormitório. Entretanto, dentro do carro, a tua posição agora é muito perigosa. Assim que entra no carro, o Evan vira-se rapidamente e senta-se sobre ti, com uma mão a prender as tuas mãos, fixando-as no banco. Com um movimento repentino, o vestido de noite estica-se instantaneamente, realçando as suas curvas perfeitas e extremamente selvagens. Este gesto apanha-te desprevenido e, instintivamente, olhas para a motorista e para a secretária da frente a pedir socorro. A motorista olha para o espelho retrovisor, carrega suavemente num botão do lado esquerdo e, lentamente, uma divisória começa a subir na parte de trás do banco da frente, separando o banco da frente do de trás. Para que serve esta divisória? A reação de vocês duas não é demasiado fria e rápida? Irmãozinho, não disseste que já não gostavas da Liu Huyan? Ao ouvires estas palavras, levantas a cabeça e vês o brilho perigoso nos olhos de Evan. Nesse momento, mesmo que fosses um tolo, perceberias o motivo da raiva de Evan. Ela está claramente zangada porque tu disseste que já não gostavas da Liu Huyan, mas hoje ainda te encontraste com ela. Para o Evan, isto é claramente uma mentira. Mas que injustiça! Foi ela que veio ter comigo. Não, foi ela, enquanto tentavas explicar-te, foste silenciado. E quem silenciou as tuas palavras foi os lábios de Evan. O beijo de Evan é tão dominador, mordiscando ferozmente o teu lábio inferior, tapando todas as tuas palavras. Após um beijo extremamente violento, Evan levanta ligeiramente a cabeça. Ainda queres mais?
Ao ouvires estas palavras, ficas completamente estupefacto. Que gênero de diálogo é este? Não será um pouco estranho? Nesse momento, o Evan abraça-te com força, emocionada, soltando um grito de excitação e loucura. Se ficares assim tão obediente e me chamares de irmã, eu dou-te a minha vida. Ao ouvir estas palavras, não sabes como reagir, o teu cérebro fica em branco. O Maibach parece passar por uma zona de lombadas. Com esse solavanco, recuperas instantaneamente a razão. Para. O Evan, tu. Ouve-me primeiro. O Evan para, apoiando o queixo no teu peito. Levanta a cabeça, os olhos cheios de desejo e possessividade. Bem, eu não marquei encontro com a Liu Huyan. Foi ela que veio ao pé do meu dormitório discutir comigo. Por que naquele dia não lhe dei flores? Não tenho interesse nela. É absolutamente impossível eu gostar daquela bruxa velha e fingida. Tu acreditas em mim, podes? Depois de dizeres tudo isto, achas que não é muito convincente, mas depois pensas. Não, espera. A Evan não é minha namorada. Mesmo que eu tivesse alguma coisa com a Liu Huyan, não precisava de ter tanto medo, nem de me explicar tão claramente. Ao ouvir estas palavras, ao ver a tua expressão séria, o Evan finalmente sorri. Está bem, acredito em ti. Dito isto, abraça-te com força. Os dois mantêm-se assim, abraçados, a olhar um para o outro em silêncio. Mas ao ouvirem isto, a secretária e a motorista no banco da frente ficam perturbadas. A motorista quase perde o controle do volante. O Evan é uma pessoa racional ao ponto de ser quase fria, decidida como uma imperatriz. Mas agora... Chefe Wen, este miúdo explicou-se assim de qualquer maneira. Como é que acreditou? Onde está a sua habitual determinação? A sua capacidade de planear a milhares de quilômetros de distância e vencer? Não se deixe cegar pela beleza, chefe Wen. Tu não sabes o que as duas da frente estão a pensar. Mas, neste momento, realmente não ousas mexer-te, com medo de irritar esta mulher novamente. Depois daquela intimidade de há pouco. Juntamente com o comportamento de o Evan te ter prendido antes, pelo menos podes concluir uma coisa. O Evan gosta mesmo de ti, e é aquele tipo de gosto de Yandere. Mas tu realmente não percebes por quê. Por que é que a Evan gosta de ti? Até agora, vocês os dois só podem ser considerados estranhos que se cruzaram ao acaso. Será que foi amor à primeira vista quando lhe ofereceste flores naquela altura? Bem, o Evan, já que os mal-entendidos estão resolvidos. Então, o que é que vamos fazer a seguir? O Evan, ao ouvir estas palavras, endireita-se subitamente no teu colo. Então, ao ouvir isso, o Evan de repente se sentou no seu colo. Então inclinou levemente a cabeça, a mão direita tirou de não sei onde uma coleira. A coleira, claramente feita sob medida, não precisava de fechos, apenas, como uma algema eletrônica. Ao ser encostada no pescoço, travava automaticamente. A coleira ainda tinha uma corrente ligada. Na outra ponta da corrente, havia uma algema forrada de pelúcia. Espera, essa algema de pelúcia não me é familiar? Parece o mesmo tipo que me algemou da outra vez. Será que é da mesma coleção? Apesar do mal-entendido ter sido resolvido, ela ainda não se sente segura comigo. Ela então disse, agora. Comporta-te, coloca a coleira, fica sempre ao meu lado. Está bem? Enquanto dizia, o Evan segurava a coleira lentamente, aproximando-a do teu pescoço. Isso, que diferença tem de uma algema? Não, de jeito nenhum. Seguraste a mão de Evan. O Evan não se irritou, continuou a olhar para ti com um sorriso no rosto. Meu garotinho. Isto é. Ao ouvir a palavra orgulho, o Evan riu ainda mais abertamente. O meu garotinho cresceu, tem opinião própria. Mas isso só aumentou ainda mais a minha vontade de colocar isto em ti. Fala, o Evan soltou-se da tua mão e tentou colocar a coleira à volta do teu pescoço. Perante uma Evan tão autoritária, só pudeste esquivar-te. No espaço apertado, desviaste-te e estendeste a mão para lhe arrancar a coleira das mãos. Não vou pôr isto no meu pescoço, presidente Wen. Quando é que este carro vai parar? A luta pela coleira foi ficando cada vez mais confusa. O Evan por baixo, tu por cima, no fim, estavas em vantagem. Quando o Evan colocou a coleira diante do peito, agarraste-a rapidamente. O Evan desiste, não vou usá-la. O Maibach parecia ter passado por mais uma lombada. A tua mão que segurava a coleira, por inércia, avançou um pouco. No segundo seguinte, a coleira caiu no pescoço de Evan. E então, um clique. Trancou. Isto. Não foi de propósito. Só sentiste um suor frio escorrer. Colocar uma coleira nesta mulher. Será que me vai matar? O Evan não mostrou qualquer sinal de raiva, apenas estendeu o dedo e ergueu-te o queixo.
Em seguida, estendeu a mão e colocou a algema da outra ponta da corrente no teu pulso direito. Então é este o teu fetiche? Isto deixa-te mais excitado? Que tal? Nada mal anda. Continua. O Evan baixou as mãos, levantou-as lentamente até as orelhas. O queixo ligeiramente erguido, a respirar ofegante, com o olhar ardente fixo em Shen Zé. Era uma pose completamente à tua mercê. Embora não fosse tão calorosa e iniciativa como antes, ainda assim, aos olhos de Shen Zé, era ainda mais tentadora do que há pouco. Não, o Evan, não foi de propósito, não tenho interesse em BDSM. Ainda sou virgem na vida, não, isso não tem importância. Vamos lá parar e conversar direito, sim? Shen Zé levantou-se devagar de cima de Evan, recuou até a porta do carro e encolheu-se num canto. O Evan mostrou uma expressão ligeiramente decepcionada. Por que é que não continuas? Não te preocupes, eu aguento. Ao ouvir estas palavras, Shen Zé e as duas mulheres à frente quase se engasgaram. Quem diria que uma presidente de empresa decidida diria algo tão próprio de uma jovem ingênua? A diferença era demasiado grande. Com um estalo, o Evan sentou-se. A corrente ligada à coleira no seu pescoço bateu no banco. Shen Zé só então percebeu que a situação dos dois não era nada boa. Shen Zé seguiu a corrente com cuidado. A algema ligada à corrente, e a corrente ligada à coleira. Isto é claramente um estado de passear o cão. Será que o Evan vai ficar zangada? Ou será que vai assumir que sou um pervertido? Mas assim, ela parece tão fofinha. É completamente diferente da mulher fria e dominadora de há pouco. Enquanto estavas a divagar, ouviste um som surgir de repente. Uau, que barulho é este? Seguindo a direção do som, viste o Evan com os dois punhos erguidos, a mostrar-te a língua. E, deixa-me dizer-te, isto é mesmo muito fofo. Espera, como é que ela sabe o que estou a pensar? Ela lê mentes? Da frente, vieram dois sons de suspiros. O carro do Maybach balançou de repente, quase batendo no canteiro ao lado. O motorista e a assistente estavam pálidos, sem uma gota de cor. O que é que estamos a ouvir? Precisa de ser tão intenso? Vocês dois não podem ter menos criatividade? Pelo amor de Deus! Nós ouvimos tudo. Não vão matar-nos para nos calar quando sairmos do carro? Então, não pensas assim também? Não gostas de mim assim? O Evan estendeu a mão direita e colocou-a no teu peito esquerdo, sentindo teu coração a bater depressa por causa do nervosismo. Gosto. Ah, não, isso não é o importante. O que importa é melhor resolvermos isto primeiro. Isto não está nada bom. Shen Zé sentiu que a emoção no carro hoje foi maior do que tudo que viveu nas suas duas reencarnações. Queria desatar aquilo rapidamente para que o clima voltasse ao normal. Desculpa, agora a irmã não consegue desatar. Ficou em casa. O que é que isso significa? Shen Zé ficou um pouco atordoado. Ou seja, vais ter de ir a casa com a irmã. Enquanto falava, o Evan inclinou-se ligeiramente para a frente. Aproximou-se do ouvido de Shen Zé e sussurrou, fica descansado, a casa da irmã é muito grande. A cama também é muito macia e confortável. Ao ouvir isto, Shen Zé sentiu que o cérebro lhe tinha parado. Iota, não foi suficiente no carro? Agora quer experimentar o que em casa? Devo resistir ou obedecer? Ou obedecer? Não, estou todo baralhado. O que é que estou a pensar? Já vivi duas vidas. Por que é que ela continua a levar-me ao engano? Não pode ser. Tenho de sair do carro. Presidente Wen, daqui a um cruzamento. Chegamos à entrada do pátio do cenário. Chegamos já à casa. O meu coração já está um caos. Tão rápido assim? Não podem andar mais devagar? O assistente e o motorista. Rápido? Se não chegarmos depressa e eles ouvirem mais umas palavras, as nossas vidas vão por água abaixo. Mas passados 2 minutos, ela pareceu lembrar-se de algo. Parou de provocar e, nos seus olhos brilhantes, passou um ligeiro brilho assassino. Quero provar que sou melhor do que aquela mulher. E depois de encontrar o meu verdadeiro amor, vou deitar Shen Zé fora, fazendo perder tudo, viver pior do que morrer. Pátio do cenário, vila número 1, Shen Zé. Vamos, diretamente para o meu quarto. O Evan pegou-te na mão e entrou rapidamente no portão da vila, subindo para o segundo andar. Pego de surpresa. Ficaste cheio de pontos de interrogação. Ah, vais levar-me diretamente para o teu quarto? Tão direta assim? Não me dás nenhuma preparação psicológica? Vem. Entra comigo. Vou mostrar-te o meu quarto. O Evan puxou-te para o quarto no segundo andar. Lá dentro estava escuro como o breu. Ela entrou primeiro, virou-se e fez-te sinal com a mão. Os dois assistentes pararam, ficando de cada lado da escada, como dois guardas.
Vigiavam a passagem como se fossem soldados prontos para morrer. Bem, vocês não entram? Perguntaste, um pouco ganancioso, mas os dois mostraram um ligeiro terror nos rostos. Isto é o espaço privado da Presidente Wen. Ninguém pode entrar. Ao vê-los hesitantes, sentiste imediatamente que algo estava errado. Será que aqui dentro há algum sítio emocionante? Paraste à porta do quarto, olhaste para as algemas e correntes nas tuas próprias mãos, e a tua mente encheu-se de pensamentos ruins. Não será uma sala de confinamento? Ou uma sala de simulação qualquer? Não é? Achas mesmo que tenho esses interesses? O meu fetiche é normal. Não sou pervertida. Shenzé, entra rápido. A voz de Wenvan soou. As correntes nas tuas mãos puxaram com força, arrastando-te todo para dentro do quarto. Logo a seguir, a porta do quarto fechou-se. Os dois assistentes nas escadas suspiraram aliviados. Trocaram um olhar. Ufa, finalmente ele entrou. Mais um dia que sobrevivemos. Aquele Shenzé ainda queria que entrássemos? Isso é o mesmo que pedir para morrermos. Pois é. Este é o quarto dos céus da Presidente Wen para estudar. Se alguém de fora entrar. No dia seguinte deve estar a alimentar os peixes no rio Angna. O que achas que há neste quarto dos céus? Estou curioso para saber o que há num quarto tão precioso para a Presidente Wen. Não perguntes o que não deves. A curiosidade mata o gato. Quanto mais sabes, mais cedo morres. Está tão escuro. Wenvan, onde estás? Só sentes que não vês um palmo à tua frente. Este quarto não tem fonte de luz alguma. Considerando que a qualidade dos candeeiros de rua na vila é excelente, vê-se como este quarto é bem selado. Qual é o grau de separação? Wenvan, você está na minha frente? Com sua visibilidade atual, você só consegue sentir vagamente que o Wenvan está à sua frente. Bem-vindo ao meu paraíso. Clique. As luminárias do teto se acendem. O quarto antes escuro é instantaneamente iluminado, e um clarão branco passa diante dos olhos. Shenzé instintivamente aperta os olhos. Quando sua visão se recupera, a cena à sua frente faz você congelar, pois diante de você há um enorme porta-retratos de 2,5 metros de altura. Você olha para a foto, boquiaberto, sem conseguir falar por um tempo, porque o jovem escondido atrás da árvore na foto é claramente reconhecível como Evan, pelo rosto bonito. E o jovem que está lendo é você mesmo. Antes que você possa processar, de repente, um abraço macio e perfumado te envolve por trás. A sensação suave nas costas, combinada com sussurros e o calor perto do ouvido, faz metade do seu corpo ficar dormente. O que achou? Gosta? Esta é minha foto favorita. Também é a primeira foto nossa juntos. Nesse momento, as mãos de Wenvan envolvem suavemente sua cintura, guiando-o para virar lentamente. E ela começa a apresentar cada foto. E este quarto inteiro, das paredes ao teto. Cada uma é uma foto relacionada a você. Wenvan parece estar explicando, como se estivesse exibindo inúmeros tesouros de seu baú de tesouros. Descrevendo cada foto e também contando o que queria fazer na época, mas não podia. Nesse momento, um sentimento sutil surge em seu coração. Parece que, nos últimos 5 ou 6 anos, o olhar de Wenvan sempre esteve atrás de você, e você nunca soube. Em algumas fotos, é claramente possível ver que vocês dois se cruzaram na rua, e você nunca notou a presença de Wenvan. Vem, senta. Wenvan puxa você para sentar no sofá e, em seguida, se inclina suavemente em seus braços. Finalmente posso me apoiar em seus braços sem restrições. Esse sonho, eu tive por 10 anos inteiros. Wenvan diz isso e enterra a cabeça em seu peito, inclinando o ouvido para ouvir seu batimento cardíaco. Mas neste momento, você está um pouco confuso. Por essas fotos e pela atitude de Wenvan em relação a você, até um tolo perceberia que Wenvan gosta muito de você, um gosto profundo até a medula. Esse gosto não é amor à primeira vista, mas carrega um afeto extremamente intenso, que não se atinge em poucos anos. Mas você claramente não se lembra de ter tido algum contato com Wenvan, muito menos de um processo que pudesse formar esse sentimento profundo. Será que foi antes dos meus 13 anos? Mas, neste momento, o Wenvan está deitado em seus braços. Com uma respiração uniforme, toda relaxada e preguiçosa, deitada casualmente em seu colo. Uma mão ainda está sobre seu peito, às vezes acariciando levemente. Mesmo dormindo, você ainda quer me aproveitar? Você, essa doutoranda, é tão ousada. Mas, independentemente de eu ter tido contato com ela antes ou não, hoje descobri que uma garota como essa gosta tanto de mim. Não é nada mal. Vamos primeiro ser amigos. Quanto ao que posso ter esquecido, dá tempo de explorar aos poucos. Ah, esqueci de soltar as algemas. Você olha para baixo.
As algemas em seu pulso e a coleira no pescoço de Evan já foram soltas em algum momento, e você recuperou a liberdade de movimento. Mas, vendo Evan dormindo profundamente em seus braços, com um pouco de saliva no canto da boca, você ainda não se mexe. Não tem coragem de acordá-la. Tira cuidadosamente o celular do bolso. Realmente, esses 2 dias foram muito intensos. Meus planos anteriores foram todos atrapalhados. Eu sou alguém que quer empreender, e ainda não segui o planejado. Para entender as informações comerciais atuais, ao abrir a tela, aparecem notificações de mensagens. Lembre-se de votar em mim amanhã na eleição. Amanhã à noite te convido para jantar para me desculpar. Remetente da mensagem, Liu Huiyan. De repente, aconteceram tantas coisas. Eu esqueci de bloquear essa idiota fingida. Ainda é aquele cheiro familiar e nauseante de falsidade. Olhando para a mensagem, parece ter um tom fofo, mas na verdade carrega uma ordem arrogante. Ela ainda acha que sou o idiota de antes, que cai em qualquer migalha que ela joga. Digito com uma mão no teclado numérico. Envio 2 palavras. Idiota. Enviado. Depois saio da conversa, não só removo dos contatos do WeChat qualquer, mas também bloqueio o número de telefone. Até bloqueio o e-mail dela. Depois de fazer tudo isso, você finalmente se acalma e começa a pensar no planejamento do próximo empreendimento. Olha para o horário no celular, 29 de setembro de 2013. Fecha os olhos, recosta no sofá e começa a organizar vários conhecimentos e informações armazenadas de sua vida passada nos negócios. Este momento é realmente muito estranho. A onda do comércio eletrônico tradicional já passou. Entrar agora não é o melhor momento. Embora seja possível ganhar dinheiro, para sua situação atual, você não tem capital inicial suficiente para investir em estoque. No futuro, você ganhou dinheiro com e-commerce por causa dos benefícios da onda de transmissão ao vivo em vídeos curtos. Mas agora, os vídeos curtos ainda estão na fase inicial. Você também não tem tanto dinheiro para investir na criação de uma plataforma de vídeos curtos, quanto a outras áreas, como educação online. Exigem muito suporte técnico, e também não são adequadas para acumular seu primeiro capital. 1. Existem outros pontos de partida adequados para acumular o primeiro capital? Enquanto fechavas os olhos e refletias, sentiste de repente o peito úmido. Abrindo os olhos e olhando para baixo, viste o Evan com a boca ligeiramente aberta, com um fio de saliva a escorrer. Afinal, uma irmã mais velha fria e dominante também babava-se a dormir. Este contraste parecia estranhamente fofo, e tu soltaste um sorriso sem perceber. Estendeste o dedo e empurraste suavemente o queixo de Evan para que os seus lábios se fechassem. O queixo dela foi tocado. E ela soltou um pequeno gemido, erguendo instintivamente a cabeça, com os seus lábios vermelhos e tentadores a poucos centímetros dos teus. A sua aparência tão desarmada fez o teu coração vacilar, recordando aquele beijo no carro há momentos. Aquele beijo intensamente agressivo era realmente inebriante. Agora, com Evan tão quieta, os seus lábios vermelhos teriam um sabor diferente? Não, Shenzé. Acorda! Abanaste a cabeça rapidamente. Na vida passada, por causa do recomeço, cobiçaste aquela desgraçada da Liu Huiyan. Nunca tiveste contato íntimo com outra mulher, e estavas sempre ocupado com negócios, raramente em casa. De vez em quando, depois do casamento, havia intimidade com Liu Huiyan, mas ela não deixava tocar aqui, nem beijar ali. Todo o processo era sem graça, e foi isso que fez com que, mesmo tendo vivido 2 vidas, te sentisses tão inexperiente e desconfortável diante da iniciativa e do contato íntimo de Evan. Shenzé. Não vais. Não vais. Enquanto abanavas a cabeça. O Evan, que estava a dormir, parecia ter medo que fosses embora, apertando-te o pescoço com ambas as mãos e enterrando a cabeça na curva do teu pescoço. Os seus lábios quentes roçavam levemente a tua maçã de Adão, e os fios de cabelo acariciavam a pele do teu pescoço, fazendo-te estremecer. O teu coração sentiu-se subitamente provocado. Está bem, não vou. Não vou babar-me a dormir, precisar de abraçar o pescoço de alguém para me sentir segura. E ainda falar durante o sono. Tudo isto era a verdadeira aparência de uma irmã mais velha fria e dominante depois de adormecer. Este contraste era realmente grande. A tua forma de dormir é mesmo muito engraçada. O teu braço esquerdo apoiava as costas de Evan, e a palma da tua mão batia-lhe suavemente nas costas. Não demorou muito. O Evan foi relaxando gradualmente, a força das suas mãos diminuiu, e ela voltou a um sono profundo. Está bem, continua a planear. No momento, nas tuas mãos. Não tens nenhum capital inicial decente, precisas de um projeto que dê muito lucro com pouco investimento, mas esses projetos geralmente estão no Código Penal. Pensa de novo,
com certeza há uma maneira. De repente, o telemóvel vibrou novamente. Pegaste nele e viste que era uma mensagem do teu amigo Liu Al. Irmão Zé, vai fechar o portão, ainda voltas? Olhaste para o Evan, que dormia profundamente, e respondeste, hoje vou passar a noite fora. Não precisam de deixar a porta aberta para mim. Depois de enviar a mensagem, ias abrir o navegador para ver notícias financeiras à procura de inspiração. Mas continuaram a aparecer notificações no topo do telemóvel. Clicaste para abrir e viste que Liu Al te tinha enviado muitas mensagens. Caramba, irmão Zé, vais passar a noite com aquela gata? Aquela gata é 1000 vezes melhor que a Liu Huyan, a tua sorte é de fazer qualquer um chorar de inveja. Por que é que estas coisas não calham a nós? Ao ver Liu Al a enviar mensagens como um louco, com emojis extremamente invejosos, tu ficaste com a testa cheia de linhas negras. Ai, que tipo de desenvolvimento de enredo é este? Parece até um enredo de anime de amor. Anime, cultura bidimensional. Ao pensar nisso, os teus olhos brilharam. No instante seguinte, abriste o navegador e começaste a pesquisar o desenvolvimento atual da indústria bidimensional. Lembravas-te vagamente que 2013 era um ponto-chave para a indústria bidimensional nacional. Depois deste ano, a indústria bidimensional teria um desenvolvimento explosivo. Especialmente o desenvolvimento da pequena estação B ainda estava numa fase inicial. Este era o momento certo para entrar. Usar o bidimensional mais alto mídia como impulso. Não só não precisava de capital, como também poderia receber muitas encomendas comerciais na fase inicial, acumulando uma base de fãs suficiente para o desenvolvimento futuro. Ainda bem que, na vida passada, durante os tempos aborrecidos da universidade, costumavas navegar na pequena estação B e lembravas-te vagamente de alguns formatos de vídeo populares. Também tinhas uma boa noção do público-alvo do Bilibili. Então, decidiste usar isso como projeto para o primeiro capital. O passo seguinte era pesquisar algumas informações e fazer alguns planos. Dito e feito, começaste a planear durante toda a noite. Enquanto você abraçava o Evan, começava a planejar calorosamente seu próprio projeto empreendedor. Nesse momento, no dormitório da Universidade Anga, Liu Huyan também estava entusiasticamente a pedir votos. Venham, venham, colegas. Hoje faz um mês que nos tornamos colegas. Esta noite, vou convidar todos para leite com chá. Toda a gente vai beber. Venham, venham, toda a gente vai beber. Podem escolher o sabor que preferirem. Já entreguei nos dormitórios femininos, só faltam os vossos, do dormitório masculino. 10 são rapidamente para vir buscar. Liu Huyan, juntamente com Lin Tinting, gritava aos pés do dormitório masculino para os colegas de turma descerem buscar o leite com chá. Cada um dos colegas masculinos, ao ver a nova rainha da beleza da turma comprar-lhes leite com chá, sentiu-se verdadeiramente lisonjeado. Liu Huyan, parada aos pés do dormitório masculino, sorria para cada colega masculino, aproveitando ainda para perguntar como estavam, tentando ao máximo aumentar a simpatia de todos. Distribuiu durante meia hora. Restavam apenas 4 chás de leite, claramente um dormitório masculino ainda não tinha descido. Huyan ainda estava esperando pelo dormitório deles. Provavelmente não vão descer. Ainda vale a pena esperar? Mas hoje você gastou uma boa quantia. 46 chás de leite para toda a turma custaram mais de R$ 400. Lin Tintin até sentiu um certo aperto, afinal, a maioria dos universitários hoje em dia tem uma mesada entre R$ 700 e R$ 1.200, e alguns alunos de famílias mais pobres têm menos de R$ 500. Liu Huyan gastou mais de R$ 400 de uma vez, quase metade da mesada do mês. Não tem problema. Vamos esperar. Mesmo que eles não desçam, precisamos fazer um gesto. Deixar uma boa impressão em todos. Mas fique tranquila, o dinheiro do chá foi transferido voluntariamente por Shen Zé no começo do semestre. Não gastei um centavo da minha mesada. Lin Tingting ouviu e imediatamente levantou o polegar para ela. Fazer algo assim, usando o que é dos outros, sem peso na consciência. Liu Huyan é incrível mesmo. Mas e se um dia Shen Zé vier cobrar o dinheiro? Lin Tingting ainda estava preocupada. Ela ainda tem coragem de me cobrar? Viu o que ela fez comigo? O que tem de mais eu gastar o dinheiro dela? Liu Huyan pegou o celular, ligou a tela, e a primeira coisa que apareceu foi a conversa com você. Bem no topo estava escrito idiota, e abaixo estavam 3 pontos de interrogação enviados por ela. Mas quando a mensagem foi enviada, já mostrava que você não era mais amigo dela. Falha no envio da mensagem. Caramba, acabou. Liu Huyan bloqueou você na hora. Que decisão rápida. Não é à toa que Liu Huyan está tão irritada. Lin Tingting nem abriu a boca. Liu Huyan continuou xingando. Virou um garoto de programa, um parasita, não é mesmo?
E ainda assim vira a cara e finge que não me conhece. Canalha, covarde. Quando eu me tornar secretária da Liga Juvenil amanhã, vou encontrar um veterano na associação de estudantes que é 100 vezes melhor que você. Aí vou fazer você se arrepender, e vou usar o poder da associação de estudantes para fazer você não conseguir nem sobreviver na universidade. Vendo ela roer os dentes de raiva, Lin Tinting não sabia o que dizer. Naquele momento, alguém desceu as escadas do dormitório masculino. Era seu colega de quarto e amigo de longa data, Liu Ao. Ao vê-lo, Liu Huiyan mudou de expressão na hora, mostrando o sorriso doce e falso de sempre. Vem, Liu Ao. Toma um chá de leite para refrescar. Liu Ao não fez questão de esboçar boa aparência. Empurrou o chá para o lado. Desci só para te dizer uma coisa. Não precisa esperar. No nosso dormitório, ninguém vai aceitar seu chá. Você sabe muito bem como tratou Shen Ze. Nós todos vimos. Depois de falar, Liu Ao virou e foi embora. Liu Huiyan, humilhada, ficou furiosa. O quê? Aquele covarde não tem coragem de descer e falar pessoalmente? Mandou você no lugar dele? Manda ela descer agora. Quero que ela me peça desculpas. Ao ouvir isso, Liu Ao, ao contrário, riu, com um sorriso ambíguo no rosto. Desculpa, hein? Shen Ze não está no dormitório. Deve estar com a namorada dele agora. Ela me disse para não deixar a porta aberta hoje à noite. Você me entende, né? Vendo o sorriso ambíguo de Liu Ao e ouvindo aquelas palavras, qualquer um sabia que você não voltaria para o dormitório. Ela, como ela ousa? Não pode. Sem a minha permissão, como ela ousa ir para um hotel com outra mulher? Que ridículo. Meu amigo não é seu namorado. Você mora na beira da praia, é? Para querer controlar tudo. Depois de falar, Liu Ao voltou para o dormitório, ignorando completamente Liu Huiyan, que estava pálida de raiva. Lin Tinting, vendo a palidez de Liu Huiyan, quase cambaleando, correu para segurá-la. Huiyan, não se agite, não se agite. Naquele momento, Liu Huiyan só queria vomitar. Era a raiva de ter seu cachorro roubado. Afinal, ela sempre o mantinha por perto porque sua aparência bonita a atraía. Quase 1,80 metros de altura, rosto bonito e aquele sorriso ensolarado característico. Na universidade, isso se destacava. Pode-se dizer que, ignorando família e dinheiro, você era realmente um universitário exemplar. Shen Ze. Seu canalha sem vergonha, seu desgraçado. O grito furioso de Liu Huiyan ecoou. No dormitório masculino, dezenas de garotos olharam para baixo, os olhos fixos nela. E começaram a comentar sobre a novata. Por que ela está xingando de novo no meio da noite? Lin Tingting ouviu. Tapou a boca dela rapidamente e a arrastou para o dormitório feminino, sem parar por um segundo. Com medo de que algo pior acontecesse. Na manhã seguinte, no de Jinjuan, Wenvan abriu os olhos lentamente, sentindo-se incrivelmente confortável. Fazia muito tempo que não dormia tão bem e tranquilamente. E o que viu foi o rosto e o peito que a atormentavam há 10 anos, agora tão perto. Wenvan estendeu a mão, acariciou seu rosto suavemente, ergueu a cabeça e deu um beijo leve em seus lábios. Shen Ze, ter você aqui é tão bom. De agora em diante, você tem que ficar sempre ao meu lado. Nem morto pode me deixar. Não, nem mesmo morto. Você tem que ser enterrado comigo. Wenvan abaixou a cabeça e começou a beijar seus lábios novamente. Isso te acordou de vez, e você lutou para abrir os olhos cansados. Caramba, o que está acontecendo? Acabei de acordar. Tão cedo, uma coisa tão intensa? Você foi beijado por Wenvan por 3 minutos inteiros e sentiu que estava ficando sem ar. Por instinto, estendeu a mão para empurrá-la, mas ela disse, você gosta disso. Wenvan não ficou irritada ao ser empurrada, apenas olhou para baixo, para sua mão, naquele momento. Seu cérebro privado de oxigênio finalmente se recuperou. Olhou para baixo e percebeu que suas mãos estavam no lugar errado. Desculpe, desculpe, não foi intencional. Retirou as mãos rapidamente e se desculpou, mas a sensação incrível daquele toque continuava pairando em sua mente. Era grande demais. Um corpo tão magro, mas com seios tão grandes. Isso não é científico. O que foi, garoto? Quer de novo? Realmente, universitários têm muita energia. Mas por que se desculpar? Você é meu. E eu também sou sua. Se você está realmente interessado, pode sentir novamente. O rosto de Wenvan mostrou um sorriso ambíguo. Estendeu a mão para pegar a sua. Ah, não precisa, não precisa. Não, não foi o que quis dizer. Você acenou com as mãos repetidamente. Você é um pequeno pervertido, fingindo que... Wenvan riu e resmungou. Então, abraçou-o suavemente. Os dois sentaram-se juntos em silêncio. Está ouvindo?
Quando você está ao meu lado, minhas batidas do coração são assim, diferentes do normal. Percebendo algo estranho naquelas palavras, você quis perguntar, mas ouviu uma voz do lado de fora da porta. Chefe Wen, o café da manhã está pronto. Já acordou? Uma pergunta cheia de afeto e respeito. Era sua assistente pessoal mais próxima. A voz de Molan. O Envan pegou sua mão e saiu devagar, olhando para trás enquanto andava. Vem, meu tesouro. Este é o nosso primeiro café da manhã juntos. Muito significativo. Ao sair do quarto, Molan silenciosamente guiava o caminho, ligeiramente à frente. Você também notou que essa assistente era diferente das outras que vira antes. Usava uma camisa social e calças justas, envolvendo-se completamente. Um rabo de cavalo alto balançava suavemente atrás da nuca, e seus modos eram muito elegantes. Mas, por alguns movimentos sutis, tanto pelas linhas de um corpo forte que mal se adivinhavam sob a camisa, quanto pela sua aura, havia uma impressão de vigor oculta. O quê? Você se interessa pela minha Molan? A voz de Evan era calma, mas soou estranha aos seus ouvidos. Não. Não sou uma máquina ambulante de paquerar, não me apaixono por qualquer uma. Não. É que sinto que a assistente Molan parece diferente das que vi antes. Em termos de temperamento, parece mais uma guarda-costas. Nesse momento, chegaram à sala de jantar. Sentaram-se frente a frente à mesa. Molan silenciosamente serviu o café da manhã para eles. Não era tão farto quanto você imaginava, nem o luxo típico dos ricos. Eram apenas coisas simples, leite de soja, youtiao, pãezinhos cozidos no vapor. Sabia que você gosta de começar o dia com os youtiao e o leite de soja da loja do Zan, perto da Universidade Aeroespacial, então mandei buscar um pouco. Dizendo isso, o Evan pegou um pãozinho, sem se importar com a imagem de uma dama de família rica, e mordeu-o. Comeu com a boca cheia de óleo, sem nenhuma preocupação. Isso também fez você se sentir satisfeito interiormente. Saber do que você gostava não era difícil para o Evan. Mas comer esses cafés da manhã comuns assim era, na verdade, para cuidar dos seus sentimentos. Se servissem as refeições caras que costumavam comer, provavelmente deixariam alguém como você, vindo de uma família comum, sem saber como agir. Embora você, na vida passada, já tivesse passado por muita coisa e não se sentisse assim. O Evan não sabia disso. Ainda assim, cuidava dos seus sentimentos com cuidado. Uma mulher tão extraordinária. Tratava um universitário comum com tanto carinho. Isso mostrava que, no coração dela, ela realmente amava você perdidamente. Essa atitude equivalia a dizer que o Evan nunca se importou com sua origem, nem com se o futuro seria rico ou pobre. Aqueles olhos brilhantes, cheios de amor, não conseguiam emitir sons, mas pareciam dizer tudo. Se você for um homem rico, vestirei seda e cetim para andar a seu lado. Se você for um mendigo na rua, segurarei um cajado para protegê-lo. Lembrando-se de Liu Huiyan, que só se casou com você depois que você ficou rico na vida passada e, no final, o envenenou para tomar sua herança, a diferença era como céu e terra. Perguntando a si mesmo, será que eu realmente consigo recusar uma mulher como essa? Olhando para o quê? Vamos, come. Quando o leite de soja esfriar, você não vai gostar. O Evan lhe ofereceu um youtiao, sem se importar com a gordura nas mãos. Então, olhou para Molan. Garoto, sua intuição é bem apurada. Molan não é só minha assistente principal. Ela também é uma ex-soldada de elite aposentada. Está comigo há muitos anos e já me salvou várias vezes em perigo. É como uma irmã para mim. Molan, parada ao lado, esboçou um sorriso pouco familiar. Senhor Shen. Presidente Wen está exagerando. Eu sou apenas um subordinado do presidente Wen. Você não prestou atenção ao que Molan disse. Mas a palavra-chave que você encontrou na fala de Evan foi perigo. Você está dizendo que normalmente também corre perigo? Que perigo? Ao ouvir você perguntar isso de repente, o Van ficou ligeiramente surpresa. E os cantos da boca de Molan se ergueram involuntariamente. O Evan, responda-me. Você costuma encontrar perigo? Alguém quer te machucar? Você se levantou apressadamente. Pegou a mão de Evan e perguntou ansiosamente, de qualquer forma, você não pode deixar uma garota que gosta tanto de você sofrer danos dos outros. Sofrer danos dos outros, sem que você perceba, você mesmo não sabe. O Evan já ocupou um lugar muito importante em seu coração. A outra mão de Evan se estendeu, batendo suavemente nas costas da sua mão, comportado. Ainda não é hora de você saber. Eu vou te contar mais tarde. No entanto, falando nisso, o Evan fez uma pausa, ergueu a mão e tocou seu queixo, seu jeito preocupado comigo. É realmente adorável. Eu gosto muito. Você queria continuar perguntando. Mas o olhar de Evan o impediu.
Você só pôde suprimir essa inquietação. Wenvan olhou para sua expressão. Embora no fundo ela apreciasse muito essa sensação, realmente não era hora de envolvê-lo nessas lutas. Felizmente, ela mudou de assunto, apontando para seu celular. Eu vi seu celular aberto esta manhã. No bloco de notas, havia algumas informações sobre lojas de chá de leite. Você pretende abrir uma loja? Ah, nada demais, só algo pequeno para me distrair. É principalmente um pequeno negócio relacionado à indústria de anime. Não pode ser comparado aos seus grandes negócios. Você envergonhado coçou a cabeça. Os dois voltaram a se sentar frente a frente, continuando a conversar enquanto tomavam café da manhã. No entanto, o que você disse não estava errado. Embora você não soubesse exatamente que tipo de negócio Evan fazia, simplesmente por esta vila número 1 do Diaoyuan, já dava para ver que ela tinha um patrimônio de pelo menos 1 bilhão. Não diga o seu eu atual. Mesmo no auge da sua vida passada, provavelmente não chegaria nem a 1% do dela. Na verdade, você não precisa se esforçar tanto. Se quiser algo, me diga. Posso te dar tudo, incluindo minha própria vida. Quando Evan disse isso, seu olhar não tinha mais o tom de brincadeira e ambiguidade de antes, mas sua voz estava cheia de uma naturalidade óbvia, como se dar tudo por você fosse algo que ela devesse fazer. Tal promessa, se dita por outra pessoa, você acharia que a pessoa é louca ou que está brincando. Mas vindo de Evan, você sente que ela é séria. Talvez se você realmente aceitasse, imediatamente teria uma riqueza extraordinária te esperando. Não, Evan. Deixe-me tentar. Não sou alguém que diria coisas como não querer viver às custas dos outros. Quando precisar de sua ajuda, certamente pedirei. Mas há coisas que quero fazer por mim mesmo. Mas prometo a você, assim que meu plano de negócios estiver completo, serei o primeiro a te contar. Você acha que está bem? Na verdade, ao dizer isso, você estava um pouco nervoso. A relação entre você e o Evan agora era um tanto delicada. Embora tivesse passado apenas alguns dias com ela, nem mesmo amigos próximos ainda eram. Mas os contatos e conversas íntimas desses dias fizeram com que o Evan ocupasse um lugar bastante importante em seu coração. Diante de uma mulher que gosta de você até o âmago, dizer que não está comovido seria mentira. Só que você não queria que a relação com o Evan mudasse por enquanto, mas também não queria que suas palavras fizessem o Evan sentir que você estava se distanciando dela. O Evan não disse nada depois de ouvir, mas serviu outro copo de leite de soja para você. Está bem. O que você disser, está certo. O que quiser fazer, eu te acompanho. Coma bem para ter energia para pensar. Não se canse demais. Meu querido. As palavras de Evan finalmente te acalmaram. Obrigado. Evan, hoje à noite vou conversar bem com você sobre meu plano. Mas esta tarde ainda preciso voltar à escola para a reunião de classe. Dizem que o novo orientador vai nos encontrar e eleger o conselho de classe. Você pode mandar alguém me levar de volta à escola? Pegar táxi aqui é realmente difícil. Ao ouvir as palavras reunião de classe, Evan pareceu pensar em algo. Os cantos de sua boca se ergueram levemente, e seus olhos de beldade se curvaram em meia-lua. Está bem. Molan, leve Shenze para a escola. Evan ordenou imediatamente. Molan, ao receber a ordem, não hesitou e foi preparar o carro. Evan te acompanhou lentamente até a porta da vila. Você estava prestes a acenar em despedida, mas Van deu um passo à frente. Levantou a mão e gentilmente arrumou a gola da sua camisa. Seus dedos longos e finos como cebolinhas brancas abotoaram o botão superior da sua camisa. Seu pequeno travesso. Vista-se bem, não deixe que qualquer vadia abusar de você. Sabe? O tom e os gestos eram exatamente como os de uma jovem esposa recém-casada instruindo o marido que está prestes a sair. Pode ficar tranquilo, eu sei. Você acenou seriamente com a cabeça. Descanse um pouco. Vou primeiro para a escola. Vejo você à noite. Você acenou em despedida e entrou no carro que Moran trouxe, mas não era o Maybach de antes. Era um Bugatti Veyron. Moran acenou para o Evan e depois levou você em direção à Universidade Shinda. O Evan olhou com relutância na direção para onde você foi. Esse pequeno danado, mal se separaram. E já estou sentindo falta dele. Queria tanto poder ficar dormindo no colo dele para sempre. Assim que o Evan terminou de falar, um assistente saiu da vila. Presidente Wen, o documento de nomeação e o crachá da Universidade Shinda chegaram. O reitor da Universidade Shinda enviou uma mensagem dizendo que a convida para participar da Assembleia da Escola às 10 horas da manhã. O assistente entregou um documento de nomeação. Nele estava claramente escrito, nomeação especial da professora Evan como professora de finanças da Universidade Shinda. Já no crachá estava escrito, diretora do Departamento de Finanças e conselheira de turma da Universidade Shinda.
O Evan, neste momento, recuperou sua habitual frieza e imponência, retirando todos os sorrisos e expressões. Fria como um bloco de gelo milenar do extremo norte, intocável e imprevisível. Vamos para a Universidade Shinda. Enquanto os outros vão para a escola de bicicleta compartilhada, você vai de Bugatti Veyron. Tudo porque foi notado por uma mulher rica e magnata, encurtando alguns anos de dificuldades. E a magnata Yandere, para poder vê-lo 25 horas por dia, usou diretamente seus privilégios de magnata e veio para sua escola se tornar sua conselheira de turma. Neste momento, o Bugatti já havia chegado ao portão principal do dormitório da Universidade Shinda. Você olhou seriamente para a assistente Moran, que o levou até a escola. Ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Acontece que o Evan estava sempre com insônia, e ela estava muito preocupada. Mas ao ver que, por minha causa ontem, o Evan finalmente teve uma boa noite de sono, ela implorou chorando para que você fosse visitar a casa de Evan com mais frequência. Depois de prometer, você desceu lentamente do carro, sem prestar atenção alguma aos colegas que observavam ao lado. Quando chegou ao dormitório, alguns bons amigos rapidamente o puxaram para sentar em frente ao computador. Você ergueu os olhos e viu vários títulos de posts chamativos. Primeiro, o Maybach. Depois, o Bugatti. Magnatas, uma após a outra. O que este calouro tem de tão encantador? Chocante! Magnata do Bugatti declara publicamente seu amor por calouro da nossa universidade, é rejeitada e sai chorando. Tudo por quê? Ele, Shen Zhe, o galã da universidade, o matador de magnatas, a lenda da Shinda. Realmente, jovem não sabe o valor de uma magnata. E troca a rainha do baile por um tesouro. Um verdadeiro modelo para nossa geração. Não chores, rainha do baile caloura. Seja corajoso. Ao olhar para esses posts, você ficou cheio de linhas pretas na testa. Irmão mais velho. Você realmente quer nos matar de inveja. Ontem à noite você saiu com a magnata do Maybach, e hoje de manhã apareceu outra magnata do Bugatti. Cuide bem dos seus rins. Liu Ao, misteriosamente, tirou de uma gaveta uma fileira de pílulas azuis. E as colocou diretamente na sua mão. Toma, eu te dou minhas preciosidades. Não pode irritar a magnata por ser insuficiente. Olhando para a fileira de pílulas azuis na sua mão, você ficou atordoado por 2 segundos e meio. Caramba, não é possível. Como é que vocês conseguem imaginar tudo isso? Ela só me deu uma carona para casa, isso é tudo. Ela não é uma magnata, é uma boa amiga da magnata. Liu Ao, ao ouvir isso, ficou pasmo. Com o rosto cheio de pesar, segurou a cabeça. Uau! Não é só uma magnata, são um par de irmãs. Socorro! Ainda querem nos provocar? Vocês são humanos ou não? Outro colega de quarto, Lin Xian, imediatamente se curvou diante de você em reverência. Murmurando, antigo Deus que controla as magnatas, aceita minha adoração. Concede-me uma magnata. O último colega de quarto, Xiao Lian, foi ainda mais direto. Tirou R$ 200 do bolso e tentou enfiá-los na sua mão. Você, cheio de linhas pretas na testa, saiu do dormitório. Mas você não ficou com raiva. Seus colegas de quarto são, na verdade, boas pessoas. Além do seu melhor amigo Liu Ao, Xiao Lian e Lin Xian também são muito leais. Só que, originalmente, você queria conversar com eles sobre a loja de chá de leite do estilo anime, mas com toda essa confusão, não deu para falar sobre o assunto. Mas, falando sério, seus colegas de quarto, embora sejam considerados otakus, mas a indústria de anime, figures e outros itens do universo otaku é ainda mais viciante do que jogar videogame. Eles realmente sabem pouco. Para que essa indústria se desenvolva, a fase inicial precisa de fãs hardcore de anime e mangá. Aqueles que entendem muito bem de anime e do público otaku só assim conseguem ter o suporte de informações na fase inicial, caso não possam contar com os colegas de quarto. Parece que só posso contatá-lo. Você pegou o celular e fez uma ligação. Do outro lado da linha, veio uma voz feminina um pouco estranha. Opa, o corajoso e apaixonado Shen Zhe. Já não precisa mais proteger sua deusa? Está com algum problema que precise da ajuda deste? Ajuda dos 7 magos das trevas? Essa maldita sensação de Shunibyo do mundo bidimensional está forte demais, o cheiro é muito intenso. Chega de conversa fiada. Preciso falar com você sobre um assunto. Saia da sua escola e vá à sua loja de panela de ervas favorita. Vou te pagar o almoço. Beleza, beleza. Comprei muitos cosplays ultimamente e estou até apertado. Seu ricaço, vou aceitar seu convite. Você ficou sem palavras, cheio de linhas pretas na testa. Será que escolheu o parceiro errado? Sala de reunião do corpo docente da Universidade Anda.
Os líderes acima do nível de diretores de departamento de toda a universidade chegaram um após o outro. Toda a sala de reunião estava um pouco bagunçada, como se fosse uma reunião convocada de última hora. Muitas pessoas estavam apressadas. O reitor da universidade ainda estava sentado no lugar principal. Um idoso de cabelos brancos, mas com uma expressão imponente e severa. No momento em que a reunião começou, todos se silenciaram e os olhares se voltaram para o diretor Kit Yankson. Hoje convocamos uma assembleia extraordinária para tratar de um assunto específico, disse Kit Yankson, varrendo a todos com o olhar. Após estudo e decisão da organização, nomeamos o novo diretor do Departamento de Finanças. Ao ouvir isso, todos os presentes ficaram boquiabertos. O que está acontecendo? O diretor do Departamento de Finanças. O professor associado Feng Min ainda está no cargo. Como podem nomear alguém agora? Todos, em uníssono, viraram a cabeça para olhar para Feng Ming, sentado ao fundo. Nesse momento, Feng Ming primeiro mostrou uma expressão de choque, e depois seu rosto escureceu a ponto de gotejar. Claramente, ele também estava sabendo daquilo naquele instante. Feng Ming levantou-se com uma aura assassina, prestes a confrontar o diretor Kit Yankson. Foi então que Kit Yankson falou primeiro: Professor Oevan, por favor, entre. A porta da sala de reuniões se abriu lentamente. Vestindo um vestido preto justo e segurando um livro nas mãos, Oevan entrou lentamente. Imediatamente, os olhares de todos foram atraídos para ela, não apenas por seu rosto deslumbrante e corpo escultural, mas também por sua aura e temperamento. Cada passo de seus sapatos de salto alto preto era preciso, como se pisasse no coração de cada um, fazendo o coração de todos tremer e a respiração acompanhar o ritmo daqueles passos. Sob os olhares de todos, cada gesto seu exalava elegância e uma forte aura acadêmica, parecendo uma verdadeira erudita. Quando Oevan chegou ao lado do diretor, Kit Yankson se levantou com um sorriso no rosto e estendeu a mão para ela. Você aceitar lecionar aqui? É realmente uma honra para nossa Universidade Shinda. Oevan apertou a mão do diretor de forma suave. Diretor, gostaria que fosse o mais rápido possível. Está bem, entendi. Vou anunciar agora. Kit Yankson apresentou-a a todos. Esta é a nova diretora do Departamento de Finanças da nossa universidade. A professora Oevan. Hã? Espera aí. Diretor, essa professora da nossa universidade é tão jovem. Quantos anos de experiência de ensino ela pode ter? Onde ela tem qualificação para ser diretora do maior departamento de finanças da nossa universidade? As palavras de Feng Min eram cheias de farpas, não apenas demonstrando insatisfação com a remoção repentina de seu cargo, mas também atacando a experiência e a idade de Oevan, insinuando abertamente que Oevan era uma favorecida por conexões, e que a decisão do diretor era difícil de aceitar. Kit Yankson parecia já esperar que Feng Min fosse protestar, e disse calmamente: Professor Feng, em relação ao seu cargo, a liderança da universidade decidiu transferi-lo para o cargo de diretor do Departamento de Infraestrutura. Esta é uma decisão unânime da liderança. O cargo de diretor de infraestrutura também era um cargo com poder real, comparável ao de diretor de departamento, sendo uma transferência horizontal. Feng Min ainda queria dizer algo para expressar sua insatisfação, mas Kit Yankson disse ao diretor do Departamento de Recursos Humanos: Diretor Su, por favor, leia o currículo da professora Oevan. O diretor Su entendeu na hora, pegou um documento e começou a ler. Oevan, natural de Pequim, 23 anos, graduou-se na Universidade Kyunji. Mestrado e doutorado pela Universidade de Harvard, aos 21 anos recebeu o título de professora de ouro, publicou. Enquanto ouvia o currículo de Oevan, toda a sala se tornou um espetáculo de silêncio. Esse currículo e nível acadêmico esmagavam diretamente a maioria dos professores presentes, apenas alguns professores mais antigos conseguiam competir. E essa nova professora, sendo tão jovem, já havia alcançado tais feitos. Chamá-la de gênio seria um insulto. Ela é simplesmente uma aberração. Até mesmo Feng Min, que antes tinha uma atitude muito firme, ficou sem palavras. Ele já tem 42 anos e ainda é apenas um professor associado, o que já é considerado excelente em toda a universidade. Mas diante de um currículo como o de Oevan, parecia tão insignificante. Muito bem. Parece que todos concordam. Vamos dar as boas-vindas à professora Oevan para lecionar em nossa universidade. Sob a liderança de Kit Yankson, todos começaram a aplaudir, e os aplausos foram estrondosos, durando exatamente 1 minuto antes de parar. Vamos convidar a professora Oevan para cumprimentar a todos. Kit Yankson fez um sinal para Oevan dizer algumas palavras. Oevan deu um passo à frente e varreu a todos com o olhar. Quase todos sentiram medo diante de seu olhar, instintivamente sem ousar encará-lo. Acabei de assumir o cargo de diretora do Departamento de Finanças.
Ainda não conheço a situação, preciso fazer a transição. Diretor Feng Ming. Presente. Feng Ming, ao ouvir seu nome ser chamado, ficou tenso como um aluno respondendo a uma pergunta do professor. Dou-lhe 1 hora para listar todos os assuntos do Departamento de Finanças e enviar para o meu e-mail. Além disso, avise o orientador da turma 2 de Finanças que vou assumir como orientadora dessa turma para me familiarizar com a gestão de alunos. Na reunião de classe da tarde, eu a presidirei. Sim. Vou organizar isso imediatamente. Feng Min ficou completamente intimidado pela aura de Wenvan, como um subordinado, respondendo às ordens de Wenvan. Com uma atitude de execução imediata, e antes mesmo de o diretor anunciar o fim da reunião, ele saiu da sala para tratar dos assuntos. Os presentes no local sentiam uma estranha sensação no coração. Embora Wenvan e Feng Min estivessem no mesmo nível hierárquico, dar ordens dessa forma realmente não era apropriado. Mas para Wenvan, não parecia estranho, pelo contrário, parecia completamente normal. Se fosse para descrever essa sensação de forma concreta, era como um general decidido e implacável comandando seus soldados para avançar na batalha. Parece que essa nova diretora do Departamento de Finanças não é uma pessoa simples, é melhor ter cuidado ao conviver. Esse era o pensamento de todos ali presentes. O pensamento surgiu ao mesmo tempo. Depois de fazer tudo isso, o diretor anunciou o encerramento. O diretor levou Wenvan para seu escritório. Senhor diretor, muito obrigada mesmo. Wenvan fez uma leve reverência e disse com indiferença, não precisa dessas formalidades. Com sua capacidade e formação, vir trabalhar em nossa escola, eu é que ganhei um grande presente. Além disso, seu pai e eu somos velhos amigos há anos, isso não é nada demais. Lembre-se de mandar lembranças a ele quando voltar. Ao ouvir a palavra pai, os olhos de Wenvan escureceram, mas logo voltaram ao normal. Depois de mais algumas palavras de cortesia com Kit Yanksin, ele se foi. Wenvan fechou a porta. Sentou-se lentamente na cadeira, fechou os olhos com força, diante dela havia apenas escuridão infinita. Seu corpo tremia um pouco, os dedos agarravam a cadeira com tanta força que as juntas estavam ficando brancas. Quando a testa de Wenvan começou a suar levemente, como se sua consciência estivesse prestes a ser engolida pela escuridão infinita. Um clarão apareceu em sua mente, era a voz de Shen Ze. Wenvan abriu os olhos de repente. O corpo parou de tremer, ela voltou ao normal. Meu amor! Você me salvou mais uma vez. Huan, sinto tanto sua falta. Os cantos da boca de Wenvan se curvaram ligeiramente. Será que quando você me ver na reunião de classe à tarde? Que expressão vai fazer? Estou realmente ansiosa. Na porta da Universidade Heng. Uma loja de panela de incenso. Você está parado na porta, usando o celular para navegar em informações sobre a indústria de anime da atualidade. Nesse momento, uma voz soa repentinamente atrás de você. Aceite o julgamento da lança eterna. Você sente algo perfurando suas costas, seu corpo cambaleia para frente. Depois de se equilibrar, você se vira e grita para a garota à sua frente, Liu Hua. Já te falei quantas vezes, para de me furar com o guarda-chuva toda vez que a gente se encontra. Você passa a mão nas costas, massageando a dor. Virando-se, com uma mão segura a cabeça da recém-chegada. Na sua frente está uma garota adorável, com menos de 1,60 m de altura. Vestindo uma camisa azul clara na parte de cima e uma saia curta estilo JK vermelha e preta na parte de baixo, segurando um guarda-chuva pequeno e elegante. Cabelo curto na altura dos ombros, um rostinho do tamanho da palma da mão com traços adoráveis e doces. E um par de seios grandes que contrastam fortemente com seu corpo pequeno, uma típica garota fofa de rosto infantil e corpo voluptuoso. Mas essa garota tão fofa, curiosamente, tem um tapa-olho branco no olho direito. Não que eu queira dizer. Seus olhos não têm problema nenhum, com esse calor, você ainda usa tapa-olho. Não tem medo de seus olhos ficarem suados? O que você entende? Estou selando o meu poder. Senão o olho divino vai descontrolar. Você fica com a testa cheia de linhas pretas olhando para essa sua vizinha de infância. Liu Hua. Porque o pai dela e o seu pai são policiais na mesma delegacia. Colegas de trabalho há muitos anos, e as duas famílias moram no mesmo condomínio, por isso se veem com frequência. Do ensino fundamental, médio e colegial. Os dois estudaram na mesma escola. Depois de entrar na universidade, embora não tenham passado para a mesma faculdade, estão ambos na mesma cidade universitária, a distância não é grande. Liu Hua agarra a mão de Shen Ze tentando se soltar. Mas sua força é muito pequena, o rostinho fica vermelho de esforço, as bochechas inchadas como as de um hamster, parecendo ainda mais fofa. Sua força ficou maior, preciso voltar e treinar mais. Para criar um artefato mais poderoso.
Você dá um toque leve na cabeça dela, fala sem paciência. Pronto, guarde sua alma de adolescente Ed, tem um assunto sério para conversar com você. Levando Yu Liu-hua, que balança a cabeça, para dentro da loja de panela de incenso, vocês encontram um canto e se sentam. Chefe. Uma panela de incenso de barriga de porco, bastante batata, sem coentro. Yu Liu-hua, ao ouvir seu pedido, apoia os cotovelos na mesa, segura o queixo com as mãos, balança a cabecinha. E ri. Irmão Zé, você ainda se lembra do que eu gosto de comer? Achei que você tinha se esquecido de mim correndo atrás da sua deusa. Você e eu somos como irmãos, desde pequeno só ouço você gritar que adora panela de incenso de barriga de porco. Mesmo que minha memória fosse péssima, eu lembraria. Você revira os olhos sem paciência, e... Não fala mais dessa tal de deusa, Liu-hua não tem mais nada a ver comigo. Oh! O corajoso espadachim das trevas se rendeu e abandonou a princesa, tá pensando em voltar para o nosso grupo divino. E ir comigo receber a descida do deus das trevas. E o Liu-hua estende as mãos, fazendo um selo de mão que ninguém entende. Olhando para você com um sorriso, e grita bem alto. Ao ouvir os nomes que inventou na época da sua fase Ed. E as histórias sem sentido, você sente uma vergonha imensa, como se 1000 formigas estivessem rastejando em seu coração. Por que eu fui tão vergonhosamente Ed naquela época? Socorro! Para! Não me lembre mais daquela fase obscura da minha vida, Liu-hua continuou falando. Nesse instante, o garçom trouxe os pratos. Panela de barriga de porco apimentada, bom apetite. Oba! Liu-hua pegou os hashis e pegou um pedaço de batata para começar a comer. Está muito quente. Sop. Ela soprou levemente a batata com seus lábios pequenos, em seguida, comeu-a impacientemente. Que gostoso, mastigando a batata. Com uma expressão feliz no rosto, vendo sua adorável figura comendo, você sentiu uma certa nostalgia. Você conseguiu sair da história sombria da sua fase Shunibyo, mas Liu-hua, por algum motivo, nunca conseguiu superar isso, e até mesmo se afundou cada vez mais nesse caminho. Vamos, coma mais. Comemos enquanto conversamos. Você pegou uma tigela, separou as batatas e as colocou perto dela, dizendo: Irmão Zé, você realmente não vai mais atrás de Liu-hua? Estou falando sério pela última vez. Aquela mulher esticada, quem quiser que vá atrás. Eu não vou. Agora só quero ganhar dinheiro rápido. Dizendo isso, você colocou 2 fatias de barriga de porco na boca e as comeu com arroz. Afinal, é preciso estar de estômago cheio para pensar e planejar com energia. Gulp! Liu-hua engoliu a batata que estava na boca. Ela lambeu levemente os cantos dos lábios, os olhos se curvaram formando uma linha, como um gatinho fofo levantando a cabeça. Meu olho de Shunibyo finalmente funcionou. Irmão Zé. Ao tocar no assunto de anime. Liu-hua nem se importou mais com a batata, olhando para você com uma expressão animada. Quero abrir uma loja de chá com tema de anime. Quero fazer uma parceria com você. Você fornece os elementos de anime e algumas roupas, e nós ganhamos dinheiro juntos. Sei que você gosta de comprar roupas de cosplay, mas sua mesada sempre foi apertada. Ganhando dinheiro juntos. Você pode comprar roupas e adereços que nunca acabam. Ao ouvir isso, os olhos de Liu-hua começaram a brilhar. Ela balançou a cabeça repetidamente. Que bom, que bom. Quando voltar, vou criar o primeiro tema. Vou te mostrar amanhã. Mas, irmão Zé, abrir uma loja de chá precisa de pelo menos 50 ou 60 mil. Onde vamos arranjar esse dinheiro? Não se preocupe, vou pedir emprestado a alguém. Fique tranquila. Vamos comer primeiro. Estou ouvindo seu estômago roncar. Mas para você, isso era o primeiro passo para começar, ao mesmo tempo que um teste para a indústria de anime. Preciso planejar bem. Só que você não sabe que, na porta da loja, a cena de 2 pessoas comendo e discutindo foi fotografada e enviada imediatamente para o celular de alguém. A refeição durou mais de 1 hora. Você pegou o celular e viu que já eram quase 2 horas. Ai! Eu tenho uma reunião de classe à tarde. Já paguei por tudo, Liu-hua. Termine de comer e volte para a escola sozinha. Você pegou sua bolsa e foi para a escola. Se chegar atrasado para a reunião de classe, não será bom. Liu-hua olhou para suas costas, tomou um gole de cola e estreitou os olhos em uma linha. Lambeu levemente o canto da boca, e ainda tinha um pouco de saliva escorrendo. Irmão Zé. Estou tão feliz. Você realmente não desceu? Então eu, como maga, vou usar magia. Para conquistar você, o valente do navio de guerra, de perto. Distrito Sul da Universidade Aeronáutica, sala de aula escada número 3. Lin Tingting olhou para o celular, e com um pouco de preocupação, olhou para Liu-hua.
Recebi uma notícia. Parece que nossa turma vai mudar de orientador temporariamente. Isso afetará a sua candidatura? Fique tranquila, Ting-Ting. Liu Huyan cruzou os braços. Seus olhos estavam cheios de confiança. Não importa como troquem o orientador, isso não mudará o processo de eleição. A maioria da turma já me deve favores. Os outros candidatos definitivamente não têm tanta influência quanto eu. A posição de secretário da Liga Juvenil. Já decidi. Passos soaram. Tá. O olhar de Liu Huyan se voltou para a porta da sala de aula. O novo orientador chegou. Liu Huyan pensou que era o novo orientador que havia chegado e imediatamente se levantou. Como responsável temporária da turma. Era apropriado ir receber o novo orientador, e também poderia causar uma boa impressão. A porta foi empurrada de uma vez. Uma figura entrou. Professor. As palavras bom dia ainda não foram terminadas. Liu Huyan parou imediatamente, porque a pessoa que chegou não era o orientador, mas um rosto familiar. Traços faciais delicados e um pouco sombrios, combinados com uma aura mais estável devido ao renascimento, e um leve ofegante por ter corrido. A imagem combinada fez Liu Huyan sentir um pouco de estranheza. Depois de apenas uma noite sem vê-lo, ele parecia ter mudado. Será que é porque foi dormido por alguém? Depois de se transformar de menino em homem, ele fica mais bonito? Naquele momento, Liu Huyan até sentiu arrependimento. Se soubesse, deveria ter encontrado uma oportunidade para dormir com ele antes. Agora, Shenzhe seria dela. Vendo-o tão ansioso, será que ele está com pressa para se desculpar comigo? Certo. Deve ser assim, deve ser que não suporta a consciência pesada, ainda tem sentimentos por mim. Arrependendo-se dos crimes que cometeu, veio se confessar comigo, implorando meu perdão. Pensando nisso, Liu Huyan cruzou os braços e olhou para você com arrogância. Shenzhe, você ainda tem coragem de me encarar? Já pensou em como vai se desculpar comigo? A voz de Liu Huyan estava um pouco alta, e a atenção dos colegas de classe imediatamente se voltou para vocês dois, vendo a cena de frente um para o outro. Num instante, a sala inteira começou a se agitar. Caramba, será que Shenzhe vai voltar a ser o puxa-saco? Veio se desculpar com a deusa dos seus sonhos, Liu Huyan? O quê? Voltar a ser o quê? Perdi alguma novidade? Você está desconectado, o fórum da escola inteira está um caos. O puxa-saco mais fiel de Liu Huyan, Shenzhe, foi embora na frente de todo mundo com uma mulher elegante que dirigia um Maybach. Não. A informação que recebi não é só essa. Ontem, Shenzhe não voltou para o dormitório. O que ele fez a noite toda? Até um idiota adivinharia. Então é por isso, não é à toa que Liu Huyan quer que ele se desculpe. Ei, não está errado? Ela já recusou a declaração do Shenzhe várias vezes? Ele não é namorado dela. Por que se meter tanto? Você não entende. A traição de um puxa-saco também é traição. Ai! Vocês estão atrasados. Dizem que de manhã Shenzhe ainda recebeu uma declaração de outra mulher rica dirigindo um Rolls-Royce. Caramba! Esse cara, Shenzhe, seria o lendário assassino de mulheres ricas? Liu Huyan ouviu os comentários e sentiu que sua suspeita estava sendo confirmada. Aproveitando o momento, disse, Shenzhe, se você se ajoelhar aqui na frente de todos para se desculpar comigo. Diga 3 vezes, deusa, eu errei, e eu te perdoarei. O que acha? Todos estão olhando para você, querendo ver qual vai ser sua reação. Se ele realmente se ajoelhar e pedir desculpas na frente de todo mundo, essa cena humilhante, eles vão lembrar para sempre. Doente. Você passou por Liu Huyan sem a menor hesitação, sem nenhum pensamento de parar. Lentamente, foi até o lado de Liu Ao e se sentou. A sala inteira ficou em silêncio mortal, todos os olhares se voltaram para Liu Huyan. Muitos esperavam que você se humilhasse e pedisse desculpas, alguns achavam que você iria brigar na frente de todo mundo, mas ninguém imaginava que a acusação furiosa de Liu Huyan só teria como resposta o seu desprezo. Para alguém tão orgulhosa quanto Liu Huyan, ser completamente ignorada é mais humilhante do que ser xingada ou insultada na cara. Sentindo os olhares de todos, Liu Huyan sentiu como se tivesse levado vários tapas no rosto invisíveis. Shenzhe. Seu idiota, o que você quer dizer com isso? Nesse momento, Liu Huyan não conseguiu mais manter a calma. Já vi o suficiente da sua cara nojenta na vida passada, agora só de olhar para você me dá vontade de vomitar. Diante da sua atitude. Liu Huyan, furiosa, estendeu a mão para pegar seu rosto, mas a porta da sala se abriu novamente. Um colega gritou. O orientador chegou. Liu Huyan ouviu isso. E engoliu a raiva que estava prestes a explodir. Ela não achava que, depois de tanto tempo, esforço e dinheiro,
Sem hesitar, foi pedir favores aos líderes de cada dormitório, tudo para ganhar a eleição para a secretária do Grêmio hoje. Não podia perder pontos com o novo orientador por sua causa. Liu Huyan só pôde retirar a mão lentamente e voltar para seu lugar, mas seus olhos cheios de rancor ainda te lançaram um olhar cortante. Shen Zé, espera só. Quando eu me eleger secretária do Grêmio, vou dar um jeito de fazer você não conseguir sobreviver na turma. O som de saltos altos ecoou. Uma professora de mais de 30 anos entrou e subiu ao pódio. Esta era a orientadora original das 4 turmas de finanças, Zhao Hong. A maioria dos alunos a conhecia bem. Alunos. Hoje estou aqui para fazer a transição. A partir de agora, um novo orientador cuidará da vida e dos estudos de vocês. Esse novo orientador é muito mais experiente do que eu. É doutor formado em Harvard, com título de professora titular. Assim que terminou de falar, todos os alunos exclamaram surpresos. Um doutor de Harvard para ser orientador deles? Não é como usar um canhão para matar um mosquito? Matar uma galinha com uma faca de boi? Naquele instante, todos ficaram cheios de expectativa em relação ao novo orientador. Nesse momento, Zhao Hong levantou a mão e disse: Vamos, alunos, deem as boas-vindas ao seu orientador. Professora Wen. O som dos saltos batendo no chão soou. Uma figura alta e esbelta, vestida de preto, subiu lentamente ao pódio. Quando a figura se virou, todos os alunos imediatamente gritaram. Você instintivamente levantou a cabeça para olhar. Ao reconhecer o rosto do novo orientador, instintivamente se levantou. Wen Van é minha nova orientadora? Olá, alunos. Meu nome é Wen Van. Sou a nova orientadora de vocês. O Evan cumprimentou com indiferença, mas ninguém respondeu. Não é que não quisessem responder, é que a nova orientadora diante deles era extremamente bonita. Um rosto de uma beleza estonteante. Corpo alto e esbelto, com uma aura fria de mulher dominante, o impacto era enorme, tocando profundamente o coração de muitos ali presentes. Até algumas garotas ficaram fascinadas, com olhos brilhando de admiração. Enquanto isso, você olhava para o Evan com uma expressão de choque. O Evan piscou para você de forma imperceptível, um olhar que continha uma certa raiva, e você instantaneamente entendeu o que significava. Pequeno, espera só, ela vai te pegar de novo. Não, o que foi que eu fiz? Você respondeu com um olhar inocente. Depois que o Evan recebeu aquilo, sentiu uma chama ardente surgir no fundo do seu coração. Não era raiva, mas uma chama cheia de desejo, aquele olhar inocente. Realmente incendiou meu coração. Que garotinho irresistível, queria te puxar para os meus braços agora mesmo. Enquanto isso, Lin Tingting olhava incrédula para Liu Huyan ao lado. Huyan. Essa pessoa, essa nova conselheira, não é a mesma mulher do Maibás de ontem. Que te levou embora? Uau, eu sei. Não fale mais. Liu Huyan sentiu toda a sua mente bagunçada. Como pode ser essa mulher? Qual é a relação dela com Shen Zé? Por que ela é nossa nova conselheira? Ela não deveria ser uma mulher rica mantendo um universitário? Como ela tem coragem de vir dar aula aqui? Será que eles têm outro tipo de relação? Inúmeros pontos de interrogação surgiram na mente de Liu Huyan. E de repente ela pensou num problema muito sério. Será que ela vai prejudicar esta eleição por causa da minha briga com Shen Zé? Não me deixar ser eleita? Isso não deveria acontecer. De qualquer forma, eu já fiz tanta campanha eleitoral no começo. Uma vez que o processo começar, ela não pode nos influenciar. Quando eu me tornar secretária do partido, vou investigar a relação deles. Zhao Hong percebeu que o clima estava estranho. A sala inteira estava silenciosa demais, então tomou a iniciativa de fazer a mediação. Muito bem. Hoje é a primeira reunião de classe. Vocês já estão na universidade há quase um mês. Esta reunião será presidida pela professora Wen. Hoje vamos eleger os representantes da turma para administrar a classe. Certo, minha parte está concluída. Agora, a professora Wen assume total responsabilidade. Dito isso, Ao Hong acenou para o Evan, que agradeceu baixinho. Em seguida, Ao Hong saiu da sala. O Evan então desviou o olhar dele, recuperando a frieza e a imponência de sempre. Ela percorreu a sala com o olhar e começou a falar devagar. Esta é a minha primeira vez dando aula, e vocês são os meus primeiros alunos. Por isso, preparei um pequeno presente de boas-vindas. Assim que terminou, 2 assistentes de rabo de cavalo alto, vestidas de preto, entraram pela porta. Elas carregavam 2 caixas. Não sei do que vocês gostam, então preparei um celular Huawei último modelo para cada um. Espero que gostem. As assistentes distribuíram os celulares com as caixas para todos. Muitos não conseguiram esperar e abriram a embalagem imediatamente. Pegaram os celulares para brincar. Nossa, esse Huawei novo. Eu sonhava em ter um.
Nossa nova conselheira é muito rica. Este custa mais de 7.000. 40 e tantos. Isso dá mais de 20.000. Conselheira Wen é generosa. Viva a conselheira Wen! Quando o celular chegou às suas mãos, a assistente falou baixinho. A chefe Wen mandou você abrir e dar uma olhada. Você pegou a caixa do celular e sentiu que era muito leve. Pareceu perceber algo. Rapidamente colocou debaixo da mesa e abriu. Ao abrir a caixa, havia uma foto dentro. Era a cena de você jantando com Liu Hua. E embaixo da foto, um par de orelhas de gato e um bilhete. Estou muito irritada. Mais tarde, venha ao meu escritório com ele. Você fechou a caixa do celular rapidamente. Então levantou a cabeça e olhou para o Evan com um pouco de vergonha. Droga, esqueci de contar para o Evan que meu parceiro era Liu Hua. Nesse momento, o Evan também encontrou seu olhar e revirou os olhos com irritação, mas não disse nada. Presentes de boas-vindas dados, agora vou falar sobre as regras. A face de Evan de repente ficou fria. E sua voz era tão gelada quanto o inverno. Nesta turma, ninguém pode desobedecer qualquer ordem minha, por qualquer motivo. Se violar, todas as disciplinas de finanças serão reprovadas. Uma frase simples, combinada com o olhar frio e a aura assustadora de Evan, fez todos, exceto você, engolirem saliva. Esta conselheira não está brincando. Ela está falando sério. Não, temos que ser obedientes. Jamais podemos irritá-la. Você achou aquilo engraçado. Que yandere. Usar métodos de gestão tão sofisticados, de trovão e brisa, numa turma caloura de universidade, não é como usar um canhão para matar um mosquito? Vendo os alunos lá embaixo tremendo de medo, o Evan começou a próxima etapa. Certo, agora vamos eleger os representantes da turma. Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou tenso imediatamente. Comecem a votação, comecem logo. Assim que começar, eu terei vencido. Desde o primeiro dia de aula, venho planejando. Fingindo ser prestativa, ajudei a recarregar cartões de água em vários dormitórios, a fazer cartões de telefone, e ainda sorri para os rapazes. Convidei todos para tomar chá de leite. Tudo foi para preparar o caminho para hoje. Eu tenho que me tornar secretária do partido, e então, usando isso como trampolim, encontrar um namorado rico e bonito o suficiente para escapar definitivamente desta maldita classe comum. Conselheira Wen, eu sou a responsável temporária da turma. Que tal eu fazer a contagem dos votos? Liu Huyan, para garantir, se ofereceu para ajudar no processo eleitoral. Assim que falou, ia se levantar e ir até o púlpito. O Evan, porém, nem a olhou. Não é necessário. Liu Huyan sentou-se na cadeira, olhando para o Evan com uma expressão confusa. O tempo de todos é precioso. O complicado processo de eleição pode ser omitido, pois já selecionei a pessoa adequada depois de analisar os dados de todos. Nesse momento, o Evan levantou o dedo e apontou para você, dizendo, nomeio um monitor de turma que também será secretário da filial da Liga. Quanto aos outros cargos da comissão de turma, serão definidos por ela e depois enviados a mim. Você ficou confuso. O Evan nomeou você como monitor e também secretário da filial da Liga. Ela não disse nada com antecedência. Puxa, que susto! Liu Huyan ficou atordoada por um momento. O Evan, de repente, pulou o processo eleitoral e a pegou completamente desprevenida. Por que não houve eleição? O que faço com o discurso de campanha que preparei? E todo o dinheiro que gastei? Para comprar chá de leite para todos? Não posso aceitar esse resultado. Este é o começo crucial da minha vida universitária perfeita. Não posso falhar. Não. Há algo errado aqui. Eu me oponho a essa nomeação. Colegas, há algo errado aqui. Pular a eleição e nomear alguém. Isso não segue as regras. É uma ditadura. Devemos protestar. Nesse momento, Liu Huyan não se importava mais em manter uma boa imagem, nem em causar uma boa impressão na nova orientadora, Wen Van. Seu único pensamento agora era garantir que essa nomeação fosse anulada. Eu não posso ficar sem nada. Eu sou Liu Huyan, a favorita dos céus. Tudo o que faço deve dar certo. Colegas, esta nova orientadora está sendo injusta. Ela deve ter uma relação em comum com você. Vamos todos ao chefe do departamento denunciar, protestar, para que a escola nos dê uma nova orientadora. Liu Huyan virou a cabeça e olhou para os outros colegas atrás. Ela apelou furiosamente para que todos protestassem. Mas, naquele momento, ninguém lhe deu atenção. O que a recebeu foi um silêncio mortal. Quase todos a olhavam, como se olhassem para uma retardada. Colegas, Liu Huyan ainda tentava ganhar apoio. Mas alguns já estavam irritados. Liu Huyan, a orientadora deve ter seus motivos para agir assim. Pare de fazer escândalo. Isso mesmo. A escola nunca estipulou que a comissão de turma deve ser eleita.
Isso não viola as regras da escola. Hehe. Alguém está desesperado por não ter sido eleita monitora ou secretária. Por que iríamos protestar com você? Por que iríamos ao chefe do departamento com você? Só porque você é bonita. Ouvindo o que os colegas disseram, Liu Huyan instintivamente olhou para suas 3 colegas de quarto, esperando que elas a apoiassem. Mas as 3 mantinham a cabeça baixa. Segurando firmemente seus novos telemóveis, não ousavam enfrentar o olhar de Liu Huyan. Vendo esta cena, Liu Huyan sentiu como se todo o seu sangue tivesse sido sugado. Seu corpo tremia. Ela entendeu por que havia falhado. O presente de boas-vindas de Wenvan e seu aviso a todos já haviam estabelecido sua autoridade. Pelo menos, a maioria, para garantir sua formatura, jamais ousaria desobedecer a Wenvan abertamente. Além disso, com um novo telemóvel na mão de cada um, todos se sentiam em dívida. Como poderiam se juntar a você imediatamente? Para se opor à nova orientadora? Diante do certificado de formatura e do novo telemóvel, o chá de leite e as boas palavras de Liu Huyan não tinham valor algum, tanto em estratégia quanto em astúcia, para uma grinteia como Liu Huyan. Era uma humilhação total. No entanto, Wenvan nunca teve a intenção de confrontá-la desde o início. Ela só queria que você ficasse sempre ao lado dela. Por isso a nomeou monitora e secretária da filial. Mas se Liu Huyan soubesse disso, ficaria ainda mais furiosa? Ela nunca foi levada a sério. No púlpito, Wenvan fechou os olhos por um momento e falou calmamente. Bem, a reunião de turma de hoje termina aqui. Shen Zé, venha ao meu escritório daqui a pouco. Reunião encerrada. Wenvan olhou para você. Aquele olhar era familiar. Raiva misturada com um toque de desejo. Ah, parece que hoje não vai ser fácil. Depois que o Wenvan saiu, a sala de aula ficou barulhenta novamente. Muitos vieram cumprimentá-lo proativamente. Antes, você era quase invisível na turma. A maioria só se lembrava de você como o fiel cão de Liu Huyan. Por isso, poucas pessoas interagiam com você. Mas agora era diferente. Qualquer um com olhos via que sua relação com a nova orientadora não era comum. Talvez fossem parentes. Aproximar-se de você garantiria que, no futuro, se algo acontecesse, você pudesse ajudá-los. E o mais importante agora era que você tinha o poder de nomear a comissão de turma. Isso era extremamente importante para aqueles que queriam usar o cargo na comissão para alcançar algum objetivo. A universidade hoje é uma pequena sociedade. Cada um tem seus próprios interesses e a maior preocupação é o próprio benefício. No entanto, você respondeu friamente às aproximações dessas pessoas. Afinal, Shenze era um empresário que gerenciava dezenas de funcionários. Isso era controle emocional básico. Clique, clique, clique. Tudo isso foi observado por Liu Huyan. Raiva e ressentimento a fizeram morder o lábio com força. Ao lado, Lin Tingting ainda tentava acalmá-la. Não fique com raiva. Tudo foi por água abaixo. O próprio esforço não teve a recompensa merecida, ao ver você agora cercado por todos. No coração de Liu Huyan, brotava uma raiva inata, uma infinita mágoa e ressentimento. Tudo isso deveria ter pertencido a ela, os elogios e bajulações dos colegas. O poder e a posição deveriam ser dela. Não, eu deveria ter tudo o que quero. Ninguém pode tomar o que eu quero. Vou denunciar vocês ao coordenador do departamento pessoalmente. Vocês todos vão pagar por isso. Liu Huyan gritou e correu para fora da sala de aula. Só que ninguém lhe deu atenção, exceto sua colega de quarto. Embora alguns rapazes ainda hesitassem, querendo ganhar pontos com a nova musa do campus, eles se detiveram. Afinal, ela não era namorada deles. Arriscar-se por ela contra você e a diretora Uê não valia a pena. Nesta época, coisas sem benefício. Quem faria? Você não tem tempo para se importar com o choro de Liu Huyan. Seu maior problema agora é encontrar o Ivan rapidamente. Ainda tenho assuntos sérios para discutir com ela. Bem, colegas. Vou procurar a Wenvan primeiro. Depois conversamos. Prédio da Administração Acadêmica. Sala 305, terceiro andar. Molan, traga para mim os documentos da estrutura do Departamento de Finanças. E o plano de matrícula dos anos anteriores. Faça uma análise do desempenho acadêmico dos alunos de finanças para mim. Separe as disciplinas obrigatórias das optativas. Wenvan estava sentada à mesa, olhando os dados no computador, dando instruções a Molan continuamente. Molan executava cada tarefa rapidamente. As outras 2 assistentes ajudavam ao lado, trabalhando intensamente. Apenas elas, algumas pessoas, já funcionavam como uma empresa eficiente. Sem palavras desnecessárias ou movimentos supérfluos. O maior objetivo de Wenvan ao vir para a Universidade Aeronáutica era, de fato,
você. Mas ela também tinha seus próprios planos, usar a universidade como ponte para entrar no setor educacional e abrir um novo mercado. O setor educacional atual é, de fato, um enorme bolo. Um bolo que ainda não foi disputado por muitos gigantes. Ainda há algumas áreas educacionais que são um oceano azul. O Evan acredita muito no desenvolvimento do setor educacional. Para isso, ela precisa entender a situação atual do setor. Compreendê-la bem, para facilitar o próximo passo do planejamento. Diretora Wen, os dados estão prontos. Molan imprimiu os dados e ia entregá-los ao Evan quando bateram à porta. Toque, toque, toque. Bom dia, diretor. Sou Liu Huyan, da turma 2 de Finanças. Tenho um assunto importante para declarar e denunciar. Liu Huyan foi direto para a porta do escritório do diretor do departamento. Acalmou-se, fingindo um tom respeitoso. O diretor do departamento de finanças, Feng Ming, era uma figura com grande poder em todo o departamento. Todos os orientadores e professores obedeciam às suas ordens. O nível acadêmico deste professor associado e diretor de departamento era um dos melhores da universidade. Tinha uma influência considerável em toda a instituição. Desde o início do semestre, Liu Huyan soube do nome do diretor. E, através de uma aluna veterana, já o visitará 2 vezes. A atitude de Feng Ming para com ela era boa, embora ele a tocasse discretamente. Mas Liu Huyan aceitava em silêncio. Desde que pudesse usar essa conexão, seria benéfico para seu desenvolvimento na universidade. Portanto, ser um pouco aproveitada valia a pena. Ela sempre guardou essa relação como seu trunfo final. Mas o que aconteceu hoje foi tão repentino que ela não teve escolha senão procurar Feng Ming. No caminho, já se preparara psicologicamente, até pensando em oferecer algo para satisfazer o velho safado. Em troca do apoio dele, uma voz feminina fria soou. Liu Huyan ficou confusa. Por que é uma voz de mulher? Ah, talvez o velho safado tenha chamado alguma aluna para conversar. De qualquer forma, vou entrar. Diretor, estou entrando. Liu Huyan abriu a porta e entrou, falando em um tom muito lamentoso. Diretor, a orientadora Evan do Departamento de Finanças está usando o cargo em benefício próprio, favorecendo os seus e manipulando tudo. Você precisa fazer justiça por mim. A voz era a mais lastimável possível, como se quisesse desabafar toda a mágoa que acabará de sofrer. Diretor, eu digo a você. Liu Huyan não terminou a frase. Ao ver a pessoa à sua frente, congelou completamente. O Evan usava um par de óculos de aros dourados, olhando seriamente para o computador. E à sua frente, Molan, em um terno ajustado, estava ligeiramente à sua frente como uma barreira. Com um olhar de total alerta. Evan, o que você está fazendo aqui? Diretor Feng Ming. Liu Huyan, vendo o Evan sentada na mesa do diretor do departamento, entrou em pânico, esquecendo até de chamá-la de orientadora. Mas o Evan nem sequer levantou a cabeça para olhá-la. Foi Molan quem falou friamente, insolente, sendo uma aluna da Universidade Aeronáutica. Como ousa ser tão desrespeitosa com sua própria professora? Mas aqui é o escritório do diretor do departamento, o escritório do diretor. Liu Huyan, intimidada pelo olhar assassino de Molan, sentiu um frio percorrer seu corpo. Só conseguiu gaguejar, numa fraca réplica. Molan apontou para o crachá de cargo na mesa, onde estava escrito claramente, diretora do Departamento de Finanças, professora Evan. Diretora do departamento acumulando o cargo de orientadora. Pode se acumular assim? Liu Huyan sentiu sua mente confusa. Uma diretora de departamento virar orientadora de base? Isso não é rebaixar a si mesma? Já que você quer o Feng Ming, vá procurá-lo na Secretaria de Ensino. Estamos muito ocupadas. Molan imediatamente deu ordem de expulsão, sem paciência para lidar com uma garotinha daquelas. Durante todo esse processo, o Evan nunca levantou a cabeça para olhá-la. Liu Huyan foi expulsa por Molan. A porta do escritório bateu com estrondo. Com ela, fechou-se também sua última chance. Agora, todos os seus apoios se foram. O plano de se tornar secretário da Liga Juvenil e invadir o círculo social dos estudantes estava completamente arruinado. Descia as escadas desanimado, cada passo parecia tão pesado. Ofegante, você chegou ofegante ao escritório do chefe do departamento. O endereço do escritório estava escrito atrás daquele bilhete que você recebeu. Toque, toque. Você bateu levemente na porta. De dentro veio uma voz irritada. Já não te disse? Feng Ming está na sala de detenção. Estamos ocupados. Quem abriu a porta foi Molan. Você ficou confuso e sem entender nada. Ah, o que foi isso agora? Ai, desculpe, Zé Shan. Não sabia que era você. Pensei que fosse a alma daquela garota chamada Liu Huyan que não te larga.
Ah, lembrei, Liu Huyan disse que viria ao chefe do departamento fazer uma denúncia. Aqui é o escritório do chefe do departamento. Entre, entre. Molan rapidamente o convidou para entrar. Ela então piscou para os outros dois assistentes, e os três saíram rapidamente. Molan ainda fechou a porta. Ficaram de guarda na porta para evitar que alguém incomodasse. E quando o Evan viu que você chegou, largou imediatamente a caneta. Levantou-se lentamente e olhou para você, que parecia um pouco deslocado. O que foi? Não está se acostumando com a diferença de status agora? Você coçou a cabeça. É, realmente estou um pouco deslocado. Ontem ainda estávamos juntos, e hoje você passou de minha orientadora a chefe do departamento. Isso realmente me pegou de surpresa. O Evan caminhou lentamente até você, pegou um lenço e limpou o suor do seu rosto. Sabe por que te nomeei monitor e secretário da Liga Juvenil? Ah, porque nos conhecemos bem, então, você vai me dar um jeitinho. Você perguntou em tom de teste, sentindo-se um pouco culpado. Mas não esperava que o Evan, nesse momento, de repente jogasse o lenço de lado, estendesse a mão e lhe desse um empurrão. Você, pego desprevenido, foi empurrado para cair no sofá ao lado. Antes que pudesse reagir, o Van imediatamente se aproximou. Ela sentou-se sobre suas pernas, pressionando-as, e de repente cravou um estilete que estava em sua mão. No apoio de madeira do sofá, a menos de 5 centímetros do seu rosto.